Fala, meu povo, estamos aqui em Curitiba, no Arnica, hoje com o Jovem Dionísio, cara. Obrigado por vocês terem vindo aqui, de coração. Boa. E na terra dos caras, aqui no estúdio dos caras. Cara, eu não vou conseguir fugir de duas perguntas. Que é do nome, como vocês se conheceram? Ah, não vai chover de novo. Não vai chover de novo. Vai ser foda, Deus. Vai parar assim. Olha que começou, Nossa, agora. Olha a emergência. Agora? Fala, meu povo, estamos aqui na 17ª tentativa de começar esse episódio. Agora vai. Então Agora a gente vai diz começar que de vai. uma forma diferente agora. Vamos começar se apresentando de lá pra cá. Eu Cobra de sou- Leone, tô brincando. Tá. Não. Aqui, ó. Sou o Gabriel, o Mendão da banda. Sou baterista, componho. Mais é novo. isso. O mais novo também da banda. E o sósia do Cobra de Leone. E também, Tozinho, porra, se é meu primo, mas... É o Tom Meu uns primo anos mais velho. atrás. O Tó vai assim. falar, a gente já Ô, falou irmão. desse assunto com o Tó. Que ele falou que as pessoas chegam pra ele e falam, pô, fulano é muito parecido com você, e segundo ele, as pessoas fazem a relação de parecido com ele. Basta usar óculos, ter uma Óculos e de barba e um cabelinho assim. Então, talvez seja a relação. Mas a gente tem chamado o Mendão de Tó ultimamente. Eu Salve, sou o Top. Turbo também, né? Eu Sou chamo o você PH, de né? Nandão também, né? Tem Bom, muitos eu olhos. sou o Bernardo, Pasquale, Belni, Nino, Felino, Fetutino. Eu sou o Bruno, né? Nunca me apresenta, mas eu apresento esse podcast. Essa aqui é a Calabresa, já tomou um choquinho hoje, né, Calabresa? Esse é o Calabreso, né? É o Calabreso. É o Calabreso. Piroca. Caliburn. Meu nome é Gustavo, eu sou o Gugu, ou sou o Caran. Prazer. E eu sou o Berrei, o Bernardo Rei. Seu pinhão tá pronto? velho? O Pinhão tá Quase. fazendo. Esse vai ser o primeiro episódio do podcast com o pinhão. Vamos ver, né? Pinhãozinho. Se Logo, der certo, logo, né? se der Tá certo, testando Pinhão, uma que- Se panela der certo o aí. pinhão e o podcast. Bom, então eu vou perguntar novamente sobre como vocês se conheceram, porque a gente vai descartar aquele que não deu certo. Certo, pessoas? Certo, pessoas. Tá certo. Então, como vocês se conheceram e o nome da banda? Boa. Como nós nos conhecemos? O Mendão é irmão do Fufa, que é o único da banda que não tá aqui, que é guitarrista. O Mendão e o Fufa sempre tocaram desde criança, tocaram juntos em casa. E aí o Berrei morava no mesmo condomínio que eles. E aí começaram a tocar juntos ali na casa deles. E o Gugu estudava com o Berrei e com o Fufa na mesma série, assim, lá no Santa Maria, que é o colégio que todos nós estudamos. E eu entrei no Santa Maria na 8ª série, mas conheci o Fufa um ano antes, quando eu tava na 7ª, porque eu ia nesse condomínio que eles moravam, que o Mendão ainda mora, pra andar de skate, porque tinha uma pista de skate lá e a minha prima morava lá, então daí eu ia falando que eu ia na casa da minha prima, mas eu ia direto andar de skate, daí conheci o Fufa lá. Aí nessa o Fufa em algum dia chamou, pô, a gente vai tocar lá em casa e tal, você toca alguma coisa? Tocava violão na época, assim. E daí começamos a tocar juntos, e disso a gente começou a tocar em churrasco, aí em umas baladinhas, uns bares, chopadas. E tudo isso com outro nome de banda, antes da Jovem Dionísio, a gente se chamava Banda Ruf. E aí a gente tocava cover, assim, e daí começamos a tocar as autorais, e no momento que a gente gravou as autorais e conseguiu juntar um dinheiro, a gente resolveu que era momento de trocar o nome da banda. Aí viramos Jovem Dionísio, foi em 2019. Você viu que ele assumiu pra você não deixar você contar a história, né? Contou muito melhor que É eu. que essa cara, mas história é o pior difícil, é que essa a história história é muito confunde. grande. Mas o bom é quando É, você que a pede história pro não é- Mendão contar essa história. Podemos pedir pro Mendão contar uma vez Cara, essa mas pior história? Conta também. É que essa história, tipo, é 8 anos Oi. de Resumido, banda Já Ruf. começou, não, é 11, já não é 8. Foram Não, oito não. anos, Não, até hoje tá contando isso, que né? a gente teve de Tipo, Banda Ruf Ah, foi... 7 ou 8. Foi ou 7 9. anos, acho. 7 anos, pá. Não, Tipo, vamos 2012, parar isso, vamos parar 2013. esse papo aí. E Jovem Dionísio a gente tem a menos 2019, tempo. Esse é o ponto. É. Então a gente tem mais tempo de Banda Ruf do que Jovem Dionísio ainda. Ainda. E como surgiu o Jovem Dionísio? O nome? É. O nome veio porque a gente frequentava um bar daqui de Curitiba que a gente ainda frequenta, que é o bar do Dionísio. E daí nessa que a gente queria trocar de nome, a gente começou a sondar um monte de nome, e um dos nomes que veio, assim, era o Dionísio. E aí numa de combinar um monte de palavras, assim, a gente chegou na combinação de Jovem Dionísio, porque fazia sentido com... Primeiro, enjuvenescer a palavra Dionísio, não, o nome Dionísio. Contraste. Que daí pra gente, a gente achou que soava de um jeito massa, assim, e condizia com a gente também. Sim. Aí, tipo, dentro do bar do Dionísio, a gente tinha um monte de amigo e que nós, assim, na questão idade, apenas na questão idade, nós éramos mais jovens que os outros, mas na questão
acho que de Foi mal, desculpa. Tô mexendo aqui. Tudo certo. nas outras questões ali, acho que de responsabilidade, muitas vezes nós não éramos os mais jovens, né? Mas é isso, daí o nome surgiu em essa homenagem ao nosso bar favorito daqui Vocês de querem contar Curitiba. pro Dionísio o nome dessa cadeira? Ou não? Ó, pela primeira vez. É, se o Dionísio já não sabe, e a Beth também, e o Ademir, e todo mundo do bar, mas a nossa cadeira que tá ali segurando o quadro Vocês do vão dar pra Bagre, ver? Espero que sim. Depois a gente mostra, A gente faz mostra um ela close. aqui. É a dela. cadeirinha da logo de vocês. Né? Sim. ela é a Beth, se chama Beth. Porque é o nome da. Uma homenagem à Beth, né? Em homenagem à Beth, Mulher que é a do mulher do Dionísio. Dionísio, que cuida do bar junto com ele. Pra não privilegiar só o Dionísio também. Né? Exatamente. Justo. Exatamente. E qual que é a história do peixe? Do bagre? Do Bagre? O Bagre. Pô, a história do Bagre, ela veio. Na verdade, primeiro veio a música. A gente tem uma música agora no disco que se chama Bagre. Uhum. E. Cara, essa música ela foi. Foi engraçada, assim. Foi um dia que a gente tava lá no. A gente tava em um retiro, né? Que a gente fez 2 retiros pra fazer esse disco. Então a gente se isolou em 2 momentos, no começo do ano passado, em maio também. E aí em maio a gente foi pra uma casa que ela era na beira de uma represa, assim. E. Aí teve um dia que a gente tava. O Baby, que é o nosso amigo que vai com a gente, cozinha pra gente nesses retiros, ele curte muito pescar. Então já tinha alguns dias que a gente tava lá fazendo uma música nova por dia tal, escrevendo coisa, parará. Aí teve um dia que ele tava. Alguns dias ele tentou pescar, assim, porque tinha uns bagrinhos lá, mas ele não conseguia pescar, assim, e ele deixou uma vara de noite um dia. E no outro dia de manhã, a gente chegou lá e ele tinha pescado um bagre desse tamanho, assim. E aí. O bagre ficou a noite pescado. É, então, ele foi Coitado, pescado esse é o ponto. durante a noite, daí quando a gente chegou de manhã. Coitado. Porra. Esse é o problema, porque daí o bagre tava morto, né? Porque daí ele foi pescado durante a noite ali, quando a gente chegou ele já tava, tipo, barriguinha pra cima, assim, daí a gente, putz. Aí o Baby tirou o anzol dele, devolveu ele pra água e deixou a correnteza levar, assim, a gente, beleza, né? E aí seguiu o dia, tipo, isso era bem de manhã cedo, assim. Aí a gente começou a fazer uma música aquele dia e... Era uma música que a gente, puta, não tava rolando, assim, a gente não tava curtindo, pá. Aí lá pelo meio da tarde, a gente sentou ali do lado de fora da casa e começou a trocar uma ideia. Pô, vamos começar a fazer outra, assim? Não, vamos então. E aí, de manhã, naquele dia, o Google tava tocando uma drum machine, fazendo aquela batida da música. E o Turbo, que é um dos produtores do disco, tava tocando um baixo, assim. Eles estavam fazendo aquele groove do refrão dessa música. E tava muito da hora, assim. A gente falou, mano, vamos gravar essa parada que vocês estavam fazendo de manhã e depois ver o que a gente faz com isso. Aí gravamos esse loop, começamos a botar umas coisas, botamos um sample de uma torneira que abria lá na casa, ela fazia o barulho do... E aí a gente fez aquele instrumental, deixou ele em loop, assim, acrescentando umas coisas. E a gente, tipo, cara, o que a gente vai falar, assim, o que a gente vai falar? E eu sentei do lado de fora, assim, da casa e fiquei olhando lá pra represa, assim. Só que o lance é esse, né? Uma represa, ela não tem... O copo era o ponto de equilíbrio. O copo era o ponto de Então não equilíbrio. posso tomar água nesse episódio. Inacreditável. Ou pega Obrigado, outro hein? copo de água. Alguém Obrigado. chama outro copo de água. Não preciso de água. E daí o grande lance era que, tipo, pô, era uma represa, né? Então a água ela não tinha correnteza. Então o bagre que ele soltou de manhã, isso já era, cara, umas 5 horas da tarde. Eu olhei pra frente da casa, olhei assim, cara, bem na beirada, tinha andado, sei lá, uns 8 metros, desde as 8 horas da manhã até as... Isso era umas 5 horas da tarde, eu olhei e tava lá o bagre, assim. Cara, tipo, não saiu, tá ligado? Tipo, ele tava na frente da casa, daí a gente olhou, daí eu olhei pra aquilo, eu tava com o Meta, que é um dos produtores do disco aí, que tá produzindo junto com a gente já tem muito tempo. Aí eu olhei pra ele e cantei essa parada com a música tocando atrás, falei pra ele, bagre no vinagre, não confunda com Campari. Daí ele, porra, vamos gravar. Daí a gente foi lá, entrou, gravou e daí o resto da música desenvolveu a partir disso, assim. A gente entrou na pira o Google entrou na pira de que o bagre tinha um apartamento e o vizinho dele tava de saco cheio porque ele encheu o apartamento d'água. Aí o Turbo, a gente chegou no fim, o Turbo leu um texto ali que explicava o que era o bagre, a nossa definição ali, que a gente começou a criar esse personagem do bagre. E aí tudo que veio depois veio associado a essa brincadeira aí, tipo, a gente fez o filme lá que deu o nosso chefe era um bagre. E aí Sacana. veio essa arte aí que a Quem que Gabi pintou? trouxe. Cara, quem pintou foi... Ai, eu esqueci o nome dele, mas é o namorado da Gabi Olivo. Nossa, me perdoa que eu esqueci o nome dele, porque ele é um Não, a moleque gente bota muito nos talentoso. créditos. Boa. Te bota nos créditos. Ô, Calabresa, nem pense. Olha lá, é porque tem alguém querendo falar com ele lá, né? Ó, É, tem um cachorro falando. vem cá, deixa eu conversar com você. Ó, o rabinho. Não, mas tem problema, tem problema.
Mas enfim, aí veio disso. Aí o Bagre partiu disso e desenvolveu pra ser uma parada, a gente foi criando o que era o Bagre pra gente. Eu acho massa que vocês têm uma parada diferente, assim. Enquanto toda a cena, não toda a cena, mas assim, o mercado no geral pega o que acontece pra trazer pra dentro do projeto, vocês pegam as paradas internas e fazem ela sair do projeto. De um modo geral. Assim, o lance do Dionísio, o lance do Bagre, o lance do Coxa, são coisas internas de vocês que vocês exploram na música com bastante identidade, assim. Esse álbum eu achei uma baita pira, assim. E ele é uma pira, né? Assim, Obrigado. ele é estrategicamente uma pira, mas ele é genuinamente uma pira, porque é uma pira que você pode fazer o que você tem vontade de fazer e ao mesmo tempo você pode soar super estratégico, assim. E eu acho um ganha-ganha. Se você pega, por exemplo, a música de Você Estou Bem, ela é um negócio... Agora eu vou fazer uma pergunta que o Pedro Skin... Essa pergunta tem uma aposta por trás dela, porque o Pedro Skin fala, não... Eu falei, cara, não é possível que essa música não foi pensada numa rede social por trás. No TikTok, no Instagram e tudo mais. A música é boa, mas ela é perfeita para um formato de rede social. Sim. E aí a gente teve essa discussão. O Fabinho K, que toca comigo, ele sempre fala, cara, eles são muito bons, eles são muito gênios, eu tenho certeza que eles pensaram nisso estrategicamente. E eu também acho. E o Skin acha que não. A gente tem uma aposta interna sobre a estratégia por trás Chegou dessa a hora música. da resposta. E essa é a resposta quase ao vivo que eu quero ter. Cara, não. O pior é que não, cara. Porque nós Engraçado, não né? somos A galera usuários. perguntando isso, mas ele nem usa A rede gente não é social. usuário de, tipo, TikTok, de Reels, assim. A gente não é criador de conteúdo nessas paradas, então a gente não tem a manha dessas paradas. A gente não sabe o que... Assim, a Corda Pedrinho foi uma música que ela teve uma repercussão no TikTok ali, mas por nenhum motivo específico, porque não tinha uma coreografia dela, não tinha, tipo, uma trend específica dela. Sim. As pessoas só estavam usando pra fazer vídeo, pra qualquer motivo, assim. Além de qualquer coisa, o TikTok, tipo, é mais uma ferramenta, assim, pra galera usar, tipo, sei lá, botar uma trilha sonora nas paradas Sim, que ela sim. tá Sim. querendo mostrar também. E sei lá, existem pessoas que fazem músicas voltadas pro TikTok, mas também o TikTok, sei lá, viraliza muitas músicas que não são feitas necessariamente pra eles. Então, tipo, sei lá, tem músicas que viralizam lá dentro que foram feitas 20 anos atrás. Mas é só porque a galera tá meio que num astral, assim, e tá num mood Sim. que aquela Querer usar música a encaixa música. muito Cara, mas bem com Sim. o mood de muitas pessoas e elas começam a usar aquilo e, sei lá, faz sentido. Sim. Então, a gente, no nosso caso específico, não faz pensando nisso. O assim. Acorda Pedrinho, pra mim, ele realmente... É uma coisa que você olha, não me parece ter sido feita pra isso. Sim. É. Mas Tô Bem te passa essa sensação. Me passa a sensação. Cara, Também a história- eu, tipo, escutei do Ber que já tinha mandado, tipo, pra gente, só que, tipo, a hora que eu escutei, eu tive duas reflexões, tipo, a primeira, cara, encaixa muito bem nas referências que a gente tá escutando agora. Que é, de fato, tipo, aquela coisa mais gritada, que a gente nunca Sim. tinha feito, Beast que é uma parada Boys, Beast fundo, Boys, sei lá. feliz, assim, falando sobre, tipo, uma coisa rotineira, assim, tipo, que é realmente o que o Beast Boys traria, ou, tipo, alguma banda, tipo... Enfim, não tem mais... tem as referências, mas não tem uma referência exata do que Não é, tinha né? uma direção. Mas ao mesmo tempo, de- tipo, quando eu escutei, eu falei, cara, isso aqui, de fato, tipo, uma rede social ia dar certinho. Mas daí, tipo, foi a primeira percepção, assim como todo mundo que escutou pela primeira vez, escutou e falou, não, mas essa daqui, sim, tipo, dá pra rolar numas redes sociais aí, tá ligado? Ela Só que a não gente, nasceu só que a gente por isso, pensou, mas se cara, encaixou, só que a gente sim. pensou, mano, como que a gente vai depender desse pensamento de fato, de que isso daqui vai ser bom no TikTok, se a gente nem consome, a gente não a faz gente nem ideia de sabe como se que dá é. certo, porque a Tipo, gente beleza, não pode usa ser que essas seja, paradas. pode ser que dê boa. A gente nem Tipo, usa pra tá nada. todo mundo falando, tipo, ao redor, assim, que realmente é, assim. Sim. Mas, tipo, a gente não botou isso em questão, tipo, na hora de lançar, falando, não, vamos fazer uma trend assim, pra, tipo, a galera usar e fazer desse jeito, porque podia ser que, tipo, a trend flopasse, ou, tipo, sei lá, mas não era o que a gente tava realmente A gente pensando não em fazer. é fazedor Tipo, de não é. trend, tá ligado? A Sim, gente é sim, fazedor sim, de sim, A gente música. faz música Se pra a gente gente soubesse como escutar, fazer- assim, Sim. e quando a gente tá fazendo, a gente é o nosso único crivo no momento e a gente faz a música e fica tipo, pô, Cara, se a gente gostamos, fosse um vibrando. fazedor de trend, Estamos assim, tipo, vibrando. constante, tipo, beleza, vamos lançar A aquelas gente ia ter coisinhas e lançado a tal. música com a trend. Daí a gente ia olhar assim, É. não, vamos lançar com a trend porque eu sei que essa parada aqui vai dar boa. Só que a gente não tem esse culhão, Ela- assim, de ela é de apostar, tipo, traba- desse jeito, assim, tipo... Ela é de trabalho de vocês, assim, ó, porque assim, Aham. eu consumi o álbum como um todo, né? Todas as que eu ouvi, eu peguei pra ouvir o álbum todo. E eu tenho sentido que tem muita gente fazendo isso.
talvez até pela pira do álbum, por ter um contexto do álbum, assim. E eu tenho visto a galera consumindo álbuns todos, de novo, finalmente. Massa. Então eu confesso que me parece ser de trabalho de vocês, mas pra mim eu realmente consumi o álbum todo. Pra mim, Fato Curioso, na verdade, é a melhor do álbum. Da hora, né? Que massa, velho. E eu Muita quero história saber, ali eu quero dentro, saber né? se todos os fatos são fatos reais. Cara, é uma pira. Tipo, uma coisa que assim, essa pergunta que daí vocês estavam entre vocês três discutindo, porra, será que os caras fizeram pensando já na estratégia de que essa vai ser a música de trabalho? Porque assim, hoje ela é a nossa música de trabalho. É a música que as pessoas estão ouvindo, estão fazendo vídeo com a parada. E antes da gente lançar o disco, e antes de lançar qualquer coisa dela, a gente já tava fazendo o clipe dela. Tipo, a gente vai lançar o clipe agora, depois de amanhã, quarta-feira. Que daí no caso é dia 5, né? Eu não sei. Mês passado. É mês passado. Então, tipo, dia 5 a gente vai lançar o clipe dela que a gente já tava gravando antes de lançar o disco. Então, independentemente se ela tivesse um ou tivesse a quantidade de vídeo que tem, a gente ia lançar esse clipe inevitavelmente, porque é a música que a gente falou de direcionar, assim. E a parada que a criação dela, as primeiras ideias dela surgiram, na real, ela é uma música que ela era 2 músicas antes. Essa é a pira, assim. Ela começou com um dia em 2021, eu e o Meta, que é um dos produtores, a gente veio aqui no estúdio e eu tava muito na pira de Miami Bass na época. Eu tava, cara, vamos levantar um instrumental de Miami Bass aí e tal. Bem aquelas paradas que tinha aquelas guitarras. E aí a gente levantou um instrumental, assim, que era o instrumental do verso. E fez só isso, só levantou um instrumental e deixou por isso. Nossa, Patatinho, patatá, se deixar Tá meio broxa isso aqui. Rolou uma falha no engano. Pode apertar valendo, senão o Biel vem dar um talento aqui. Mas pode continuar, pode continuar. Segue aí, Petutiano. Não, faz a recuperação judicial aí. Que é mais firminho. Ó, enquanto isso, Google, vai dando um vinho ali pra mim. Eu acho que o meu por copo também favor. tem que estar cheio, senão meu banquinho vira. Porque senão vira o por banco, favor. É uma questão de Tem que equilíbrio, empurrar na mais pra verdade, né? Será que é a hora? Muito bem. Não tem corte, né? Pra quem tá só ouvindo. Pode ter se precisar. Ah, não, mas... Pode ter se precisar. Não, isso aqui vai mas embora, não por isso, tudo não no por isso. salve. Até porque você tá falando, a câmera tá em você direto. Mandão. Não tem problema. Tá me vendo? Não, manda seu copo. Já aproveita e bota aqui também, só pra não virar. Aqui, ó. Não, peraí, contrapeso. O cara botou uma contrapeso, puta contrapeso. desculpa, né? Pesou aqui, tá tranquilo. Podcast normal. Boa. Uau. Take 79, jovem Dionísio. Opa, boa noite, meu nome é Gustavo. Bernardo. E aí, Então, a gente criou a banda. o que aconteceu? A gente levantou esse instrumental em um dia, lá em 2021, eu e ele. E aí, naquele dia de noite, chegou o Fufa aqui no estúdio. A gente mostrou pra ele o instrumental, ele achou da hora. E a gente resolveu fazer uma parada do zero, assim. Tipo, zero projeto, vamos começar uma outra coisa. A gente tava ouvindo outras músicas ali, acho que tinha alguma música do Daft Punk, alguma coisa do, sei lá, do Drake que a gente tava ouvindo. E aí a gente começou a tentar tocar umas paradas ali e fez o que hoje é o refrão de Tô Bem. Então foram 2 músicas que elas foram feitas no mesmo dia, mas que elas não foram feitas juntas. Então o instrumental do verso e o refrão. E aí, um tempo depois disso, eu tava viajando pra São Paulo sozinho no carro, dirigindo meu carro, assim, e eu tava com o celular plugado no som e ouvindo esse instrumental e cantando umas paradas, assim. Entrando meio que nessa pira de começar meio cantando nesse registro alto, que era uma parada que eu nunca tinha feito em nenhuma música nossa. Cantar no registro alto, assim, meio gritado, pá. E aí eu comecei a achar da hora, assim, abrir meu computador no passageiro enquanto eu tava na estrada, assim. Isso você nunca deve Muito fazer. bom, Detran. Isso você nunca deve fazer. Desculpa, prescreveu a multa. Mas eu nunca mais fiz isso. Qual que é a placa? Mentira. Muito bom, Detran. A multa mentira. pode mandar aqui pro Arnica É mentira. Musical. Detran é mentira. Mas daí eu abri o computador, assim, do lado, abri o Ableton e comecei a gravar com o microfone do computador mesmo, tipo, o som saindo do meu rádio, eu cantando pro alto e, tipo, só as ideias que estavam saindo. Aí uma das ideias foi essa ideia do começo da música, que era esse, você reparou que eu me arrumei, tô bonitinho. E daí a letra ia pra outra coisa, não sei o que, já tomei um vinho vencido, tinha umas paradas, tipo, nada a ver, assim. E aí, quando a gente foi fazer em janeiro de 2023 o primeiro retiro desse disco, acho que no primeiro dia, talvez. Era o segundo dia. Primeiro dia ele fez Foi tartarugas. Tartarugas. Aí no segundo dia, eu falei, pô, eu tenho essa ideia aqui, tem esse beat que a gente fez, e eu tenho essa ideia de gravação de voz aqui. O que vocês acham? Então eu mostrei pra galera, a galera falou, pô, da hora, vamos
vamos tentar fazer uma parada. Aí a gente sentou junto, quase terminou de escrever o primeiro verso, assim, escreveu o negócio do cabelinho de frente, tipo, a ideia do cabelinho de frente veio porque eu usava, meu cabelo era muito curto na época, eu cortava ele bem curtinho, assim, daí eu penteava meu cabelo de frente, tá ligado? De frente eu tava bonitinho, de lá tava bonitinho, daí a gente se olhou, deu risada disso, e daí a gente tava procurando um negócio pra já vestir alguma coisa, a gente queria achar uma palavra boa, e daí já vestir não sei o que, e daí a gente falou, deixa não sei o que, daqui a pouco a gente encontra algo pra substituir isso, pra ficar melhor, porque não sei o que, a gente olhou e falou, acho que não deve ser, né? A gente foi deixando e a música foi ficando, e aí no fim das contas a gente foi olhando assim, e alguns amigos ouvindo a música e falando, pô, a galera vai usar isso aí pra fazer vídeo, hein? Daí a gente, tipo, caralho, velho, porra. Pode ser, né? Mas não sei também, porque a gente não sabe como que funciona essas paradas, porque a gente não faz. E aí quando a gente tava nesse plano aí de lançar o disco, a gente falou, pô, a gente quer, antes de lançar o disco, a gente quer mostrar pedaços dessas músicas, assim, snippets, assim, trechos, pra galera saber o que tá vindo nesse disco aí, e como que a gente pode mostrar isso da forma mais verdadeira, tipo, do jeito que a gente mais sente a música. E no caso dela, e no caso de outras músicas que a gente mostrou antes do disco ser lançado, era tipo o intuito do que a gente queria com a música desde o começo, que era uma música pra dançar, tá ligado? Tipo, a gente só queria fazer uma música pra dançar no fim das contas, uma M-Bass que desse pra, pô, a galera ouvisse, e daí com o gritado também, aí você balança a cabeça, assim. E então daí foi isso, o único conteúdo que a gente lançou de Tô Bem, na verdade até agora, foi um vídeo eu dançando num terreno baldio. E daí as pessoas chegam e falam, pô, fizeram uma música pra galera se vestir, né? Fizeram uma música pra galera se vestir. Tipo, pô, se a gente tivesse feito uma música pra galera se vestir, a gente ia ter se vestido antes, tá ligado? A gente ia ter feito assim, ó, se vestindo pra câmera e, faça igual aí também que a gente vai gostar. Tipo, não que a gente não goste de ver os vídeos da galera usando. Mas daí a gente fez uma música pra galera dançar. Mas eu acho que eu acho que a pira é que sempre no retiro, assim, o retiro é meio... É o termo que a gente usa quando a gente vai se isolar pra fazer música, assim. Tipo, na dinâmica do retiro, a gente sempre pensa, tipo, em fazer aquela música no dia, chegar até o fim da melhor forma possível, assim, que a gente curtir, assim. Não pensa, vamos fazer o que nós vamos fazer com essa música antes. Nunca. O pensamento é sempre, tipo... A música. Vamos fazer essa música. Tipo, igual o Bagre. A gente pegou a ideia, levou a sério... E fez Bagre. Assim, Bagre não tá viralizada no TikTok, mas a gente fez Bagre também. Tipo, viralizem Bagre, mas se a galera quiser... Hashtag viralize Bagre. Vamos falar isso no X. Ficar de cara com o vizinho ali, usar Bagre ali. Só que aí, né? Não adianta nem pedir pra viralizar Bagre. Tipo, a gente não... Porque a gente não pediu nem pra viralizar Tô Bem. Tipo, não que a gente não tá gostando. Óbvio, a gente tá feliz pra caralho. Porque a música tá chegando pra um monte de gente. Mas é legal chegar nas pessoas. As duas foram feitas da mesma maneira, assim. Elas foram feitas no mesmo processo. Tendo a mesma sensação e se cagando e riam um com os outros, assim. Mas ao mesmo tempo não tem nada a ver uma coisa. Eu acho que a grande coisa por trás, assim, a gente só quer se divertir. Sério, quando a gente vai fazer um retiro, alguma coisa, a gente fica se mordendo aqui, todo mundo, só pra ir fazer música do jeito que sair. E é isso. Isso é massa. Tipo, a gente fez várias músicas e escolheu várias dentro. Tipo, a gente fez... Nesses retiros que a gente fez, dessa vez a gente acabou fazendo mais música do que tem no disco. E claro, a gente aí o disco é um select, assim. A gente conseguiu fazer um select maior disso, exatamente. Então, a gente pegou as músicas que brilhavam mais pra gente nesse momento. Cara, e o momento de ir pro retiro, acho que é o momento que eu mais fico ansioso, assim. Muito. Pensar, tipo... Será que vai sair alguma música lá? Será que vai dar boa? Primeiro dia é o dia mais tenso, porque você chega... Parece que você desaprende, assim, você passa muito tempo sem fazer um retiro, daí aí você fica, cara, será que eu sei fazer música ainda? E vocês costumam escrever todos juntos? Não costuma, não necessariamente. Não necessariamente. Mais habitual, assim, dá pra dizer. Mas mais habitual. Mas não é mais regra. produzir mesmo do que cara, é difícil a gente escrever junto, pra falar bem a verdade. É difícil, é difícil. Quando a gente escreve junto, a gente demora ideias, muito. Assim. Demora demais e nunca, tipo, sai satisfeito. A gente olha assim, acho que deu, cara. Acho que com esse aqui dá pra... Às vezes a gente olha... Na real que teve eu preciso te dizer que teve o que a gente... Não, teve o dia que a gente falou isso. A gente olhou assim e a gente... Nossa, da hora, chegamos. Mas é que no começo a gente não tava... A parada é que a gente não tava acostumado a compor junto. E daí a gente só produzia, assim. Daí a gente, tipo, cada um trazia, tipo, meio que na composição de casa, assim. Tipo, no primeiro álbum foi mais assim. Mas nesse de agora, daí, tipo, os primeiros dias que a gente chegava aqui e falava, a gente precisa compor, né? Sim, precisa. A gente
tentava e, tipo, sempre ficava naquela, tipo, tá, será? Tanto que por isso a gente demorou bastante nesse processo de composição. Tipo, a gente chegou, tipo, Tartarugas, assim, a gente demorou um monte pro segundo verso pra gente chegar ali, tipo, no que a gente queria. E, tipo, não é tanta coisa. Se for ver, tipo, era tipo um recorte e cola muito... Que a gente demorou pra pensar, mas a gente demorou. Mas a gente pensou. Em alguns lugares demora, assim. Mas daí a gente foi, tipo, entendendo, assim, ao longo do tempo. A gente, acho que chegou em uma fluidez boa, mais pro fim, assim. A gente foi chegando pro fim, assim, tava melhorando, e acabou, né? É um aprendizado constante, né? Esse que é o lance. Tipo, o próximo retiro que a gente for fazer, a gente não sabe... Sim, mas é legal o cuidado que a gente tem no final, assim. Quanto tempo vocês levam nesses retiros? Cara, fica, sei lá, uns 20 dias. Menos. No máximo de 10 a 20 dias. Daí a ideia é normalmente fazer tipo uma música por dia, assim. E vocês não tiveram nenhum lançamento entre a Corda Pedrinho e esse álbum? Tivemos. O que vocês lançaram nesse A meio gente tempo? lançou uma música com o Marcos Valle, que se chama Melhor do Mundo. E a gente lançou uma música com o Alô Garcia. E por dentro e por fora. E por dentro e por fora, que daí foi por último. Foi a último volta foi que com a Alô. Mas Antes por dentro falou, por a gente fora lançou veio um de single, dentro, tipo, dessa batelada de músicas que a gente fez nos retiros, assim. A gente percebeu que tinha um disco ali dentro. E a gente tirou uma dessas músicas do meio, que foi A gente por já dentro gostava por fora, muito, que a gente assim, falou, não, vamos vamos lançar essa música pra meio que marcar a transição de uma outra parada que a gente tá fazendo. Sim. Pra Ela talvez tinha que começar a estar no apresentar um disco, pouco assim. desse Ela essa devia que é estar a no ideia. disco, né, cara? Moscou, Ela né? devia tá, Tipo, Cara, a botar gente- o primeiro single. Entre a Corda Pedrinho até o disco foi o quê? Um ano, mais ou menos? Mas o Mais. tempo voa, foi quase 2. Foi dois? Cara, 2 sério, anos. um disco Mais de foram 2, a dois. gente Foi lançou mais a de Corda dois. A Pedrinho gente em ficou março muito tempo sem... de 2022. Mas a Corda Pedrinho lançar. viralizou rápido? Viralizou rápido, né? Cara, Não foi me parece ser 2 anos. Foi né? 2 meses. meses que ela demorou, desde que ela Foi lançou, rápido, assim. Foi no Dia das Mães. Não, mas que agora foi começou. bem mais Também rápido, foi assim. muito rápido. Não, é. Pô, A de agora, ela me pareceu quase automático, assim. Foi bizarro. Mas não me parece ter 2 anos a Corda Pedrinho já tudo isso. Foi em março de 2022 A que a gente gente lançou, mas começou a viralizar no Dia das Mães. Eu lembro que até o Google encontrou o primo dele, o primo do Google que chegou pra ele e olhou falou: pra mim e falou, cara, tá rapaziada, viralizando. olha isso. Não, essa hora é 200 vídeos. Não, mas Não, pô, não, mas tava meu começando. primo, ele teve Mas um ele que senso viu- que eu não entendo até hoje. Ele chegou pra mim e falou, É que cara, o 200 vídeos tá não faz viralizando sentido. a Corda É. Pedrinho no TikTok. Eu olhei e tinham feito 231 vídeos com a música. Fiquei, será, tipo, é- cara? então... Que é um número baixo, né? Número baixo, tipo... Não, não ele baixo, teve- né? cara Pô, tem a real, visão ele teve de o senso de tá perceber viralizando. que Mas é não, que tipo, a Corda naquele Pedrinho dia- rolava uma PG, assim. Não, ele meio percebeu que dobrando. naquele Entendi, dia entendi. começaram a... Pô, no feed dele lá começou a aparecer muito vídeo usando a música, assim. E não foi... Tipo, ele falou no dia seguinte, em vez de serem 231, virou 700. No outro dia 1.400. virou 2.000. E Não, tipo, foi quando a tipo gente uma viu, PG, chegou uma é. época que era, sei lá, 2.000, 3.000 vídeos por hora que faziam, assim, com Não, música. por hora? Por Sim, hora. teve- chegou a sim, ter 2.000 doideira. vídeos por hora. Cara, a Corda Caraca, Pedrinho teve um 2 ápice. vídeos Eu por ficava hora? acompanhando, eu tirava print de hora em hora, assim, da tarde. Hoje em dia eu tiro um print Que por dia pra ir doideira. acompanhando quantos que estão fazendo. É, mas, muito tipo, vídeo. O Google é desse tipo. Mas é ele uma fica sensação acompanhando. gostosa, né, velho? Ô, Cara, meu Daqui a pai pouco tá toca o fazendo alarme isso, do mano. Google ali, só pra... Daqui a Meu pouco pai vai tá falar fazendo negócio. isso agora Não, nas eu tenho notas feito dele. um de manhã, uma olhada de manhã, uma olhada à noite. Daí eu vou comparando com o dia anterior. vai entendendo o que tá Caraca, pô, acontecendo, 2.000 né? vídeos por hora é muita coisa, velho. Cara, muita coisa. Mas com a Corda Pedrinho o bagulho foi meio maluco. Quem que ali. escreveu? Corda Pedrinho? Mas foi todo mundo junto. Ah, Aham. legal, legal. Foi a primeira música que ele escreveu, todo mundo Legal. junto. É, o processo que aconteceu com a Corda Pedrinho no primeiro disco, que foi essa composição de nós 5, e ela foi espontânea, foi só porque a música não tinha letra mesmo. Tinha um Aí- refrão, tipo, tinha trazido refrão e as notas, assim. É, tinha o a refrão e o melodia começo, ali. aquele... Não sei o mais acorde pra da onde Pedrinho, ir, que hoje tem a campeonato. gente- A noite foi longa. Dei a corda da Pedrinho, Pedrinho. que hoje tem Daí foi- campeonato, vem dançar comigo, vai ver que eu desculacho. O resto não tinha nenhuma letra. Tanto que o Google cantou de primeira aquele dom, dig de dom, só pra, sei lá, Mas só também pra, não tem muito só pra letra preencher, disso, assim, né? tá ligado? Inquieto, E é assim, bom. eu tava inquieto, Não. eu falava, Beiro, eu tô com um negócio aqui pra gravar, eu tô com um negócio. Daí o Ber tava gravando a parte dele, eu fui lá tentar gravar uma partezinha minha, assim, eu gravei aquilo do nada, me veio na cabeça o dom, eu só, tipo... Eu lembro, eu tava na aqui, sala assim, todo na mundo hora achou meio ali, estranho, foi absurdo. assim, na hora, foi tipo uma mistura de estranho e legal, assim. Tem E eu um falei umas filmado frases disso. no meio, né? Era dom, dig de dom, Dionísio sente o baixo. E daí saía o baixo. É, Daí saía o Não baixo. sei, mas... Quando eu tem falava baixo. Dionísio sente o baixo saía da música. É Daí o totalmente Meta, que é nosso fora. produtor, foi lá e ele só entendeu, pô, deixa eu tirar essa frasinha Não, e ainda bem, completar foi ela bem, foi bem, com né? mais dom. É, mas o take é o primeiro do Google. Até depois a gente gravou, depois lá no estúdio aqui em Curitiba, lá no Nico.
Mas Daí- não ficava melhor de jeito nenhum. Tipo, daí o Google não sabia o que ele falava, ele não sabia se era Digididon, Digiridon. Tipo, eles queriam que daí eu gravasse o certinho, né? No Tipo, mic, vamos sabe? no Linha mic, perfeita. tudo. Aí eu, na minha cabeça, quando eu escutava aquilo, me incomodava um pouco, que era dom, down, jig, down, 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 era bem soltão, assim. Nossa. Daí quando eu fui tentar gravar, na minha cabeça, tô ensaiando agora pra gravar certinho, eu tenho que gravar dom, jig, dom, dom. Aí eu gravei assim, todo mundo olhou e falou, cara... Né? Você ruim. gravou várias, né? Gravou. Putz, Google, você não gravou sei, várias. Não sei. E o mais da hora é que hoje, assim, quando o tempo passa, assim, a gente se acostuma com as ideias e eu olho assim, eu falo, porra, pelo amor de Deus, o que eu tava tentando fazer, cantar retinho o negócio. Acho que o mais divertido dessa parada é ela ser solta, O assim. Google ser molhando meio... a bolacha na cerveja lá no retiro. Não, isso você deixa em off. Meus amigos que me incentivam a fazer isso. Mas o legal, Eu assim, tava junto. muita gente que vê de fora Eu saí pode do ver banheiro, vocês agora direto vai no com a Corda Pedrinha, assim. Eu já acompanhava antes. Pontos de exclamação, eu acho ela muito genial, assim. Obrigado. E acho que foi você que me falou que a Corda Pedrinha ela vai e volta, mas pontos de exclamação ela tá lá em cima. A gente falou ali na salinha, né? Que a gente Não, chama eu de sempre- pontos de a mãe. A gente chama ela de mãe. Mas mãe. porque, assim, eu até gosto, assim, eu sei que a Corda Pedrinha ela é mais viral mesmo. Aham. Mas pontos de exclamação pra mim ela é mais obra, sabe? Ela é mais música. Eu gosto mais. Uhum. Mas porque você uma produção que ela é mais, não necessariamente mais cabeça, mas ela eu acho que você consegue consumir ela por mais tempo. Sim. Às vezes Gostosa, assim. mas vocês têm uma Acho que a letra dela também acaba sendo, tipo, pra esse lado meio charmosinho, Sim, assim, sim, tipo... E as melodias também são diferentes ali, sei lá, não sei na real. Porque, tipo, as outras músicas que, tipo, é Corda Pedrinho, tipo, ou, tipo, alguma outra que vai ser, que é hit e tal, é tipo... Ah, enfim, não sei na real Ninguém diferenciar, aguenta ficar né? escutando Cara, uma a música pira- que viraliza, tipo, uma música tem viraliza curvas muito e rápido, curvas, ninguém né, aguenta cara? ficar escutando essa música por 2 meses. foi tipo o sol, né? Veio valendo. E Uma hora inevitavelmente começa a enjoar. Aí de vira tanto- nostalgia, assim, Mas- né? Depois, mas o quando- lado depois de um legal tempo. É igual na Júlia, assim, tipo, é sinistro hoje. Se escutar de novo, É tipo, isso, e eu nossa, acho tanta que isso gente que eu ia que. É isso, né? Tipo, Você é dá bizarro. tempo às Sim. coisas, assim, eu boto fé que daí, depois de muito tempo, essa música que era um hit, vai fazer com que a galera lá na frente escute ela, assim, e... sim. E Marca tem uma mais, memória né? nostálgica. Sim, assim. sim. Cara, é, a Nossa, música tava é bem sobre longe, isso. né? Corda Pedrinho já é Não, meio e nostálgico. é legal assim. porque tipo, não é a primeira de vocês, entendeu? Vocês tinham um catálogo atrás dela. Então, pô, estourou a Corda Pedrinho, pô, o cara vai chegar lá, vai ver a Guay, vai ver ponto de exclamação, vai ver música com Gilsons, que, porra, é uma sonzeira, velho. Uma sonzeira. E Obrigado. eles me contaram a história da música que eu não sabia, né? Do algoritmo em comum. Aham. Do algoritmo. Ficou mais poético, né? Do algoritmo sim. em comum. Aham. E você vê a importância, a relevância do algoritmo, né? Claro. Ele falou, cara, a gente se conheceu literalmente por conta do algoritmo. Sim. A gente nem achava semelhante direito, assim. Quando Certo. eles me falam, eu não acho, tipo, Gilsons com o Jovem Dionísio. A gente também não. necessariamente A gente próximo. não bota a na gente mesma também não caixinha. achava. Só que Mas o o YouTube algoritmo deixou- juntava a gente, sabe? Essa era a grande parada. A assim. A gente galera também do não YouTube achava achou que Por assim. algum o som era o motivo, as mesmo. pessoas que escutavam eles escutavam a gente também. Então, Mas isso é muito o doido. O algoritmo. meu algoritmo faz isso. Pra caralho, assim. Meu algoritmo, ele vai muito permeando, assim, Lagum, Jovem Dionísio e Gilsons. Entendi. Demais. Porque ele sabe que eu não vou passar pra frente. Pra mim, eu acho pra que mim a segura coincidência ali, né? é essa. São Super. músicas que eu não passo que eu não pulo. Ah, começou, eu vou deixar rolar. Porque eu gosto. Verdade. Então, mas eu não acho musicalmente semelhante. Também. É. Concordo. E foi bem na época do algoritmo que tava mais. Que É. todo mundo tá falando disso porque foi pandemia, era né? um debate da época, né? o É, bagulho, tipo, hoje em dia já faz parte da nossa vida o algoritmo e a gente nem. Já foi Nem tanto percebe assim, né? mais, assim. Não, percebe já, né? Mas é tão Mas você acostumou a dentro usar assim, ele, da né, nossa por vida favor. que. Ele não é, Tipo- naquela época era um assunto que a gente tratou como sendo, pô, olha muito isso, naquela, novo, né? tipo, antigamente Mais novo. assim, quando não existia internet, não existia algoritmo, você ia num festival que estavam tocando a banda X, Y, o artista Z, e o motivo do porquê juntavam eles era porque achavam que as pessoas que gostavam da banda X iam gostar da Y e iam gostar do artista Z. E hoje em dia tem essa esse novo balde que junta os artistas que se chama algoritmo. Que ele Sim. chega e, pô, vou aqui mostrar Jovem Dionísio pro Bruno, Sim. e você foi lá, assistiu a parada,
e foi lá e mostrou Gilson pra você, e você também assistiu a parada. Então, o algoritmo entende que você gosta das duas coisas. E ele tá errado. Aí que eu vou. E daí, essa é a parada. E essa foi a discussão que a gente chegou com os Gilson, que eu comecei a trocar uma ideia com o Fran por DM, assim, sobre isso. Tipo, pô, cara, a galera... Ele veio falar, pô, a galera tá comentando na nossa última música que a gente tem que fazer uma música com vocês. E daí eu falei, pô, a galera vem falar isso pra gente também. E por que será, né? Por que estão juntando a gente? Por que é essa vontade da gente ter uma música junto se a gente não faz o mesmo tipo de música? Mas parece que é pra um tipo de pessoa meio parecida, sabe? A pessoa gosta... Sim. Então é isso, a música atingia um lugar nas pessoas que talvez fosse parecida e não E suava. o mais parecida. doido é que algum ritmo ela parece Jovem Dionísio e parece Gilson. Então, eu também acho. Caralho, isso é muito doido. Isso é muito doido. Eu acho massa também isso pra caralho. Isso é muito doido. Pra mim é o mais difícil de um feat, cara. Você achar né? um negócio que... Cara, sei lá, eu consigo contar nos dedos quantos feats eu vejo e falo assim, porra, isso podia ser só Gilson, isso podia ser só Jovem Dionísio. É o meu termo, né? Que da hora. E vocês tiveram bons feats, assim. Mas Você... a gente pensou meio malandramente também nisso, né? Tipo, na parte da produção e tudo mais. Sim, sim. Tipo, a batida de algum ritmo é bem parecida com a de pontos também. Daí, tipo, e a gente... Que era uma meio parada que eles tinham muito do violão também. Sim, É, é bem bem saber marcante. que E aí já iam eles gravar trouxeram a alguma galera da coisa. percu deles. Foi muito legal né? quando a gente gravou e produziu junto, assim. Porque, tipo, Nylonzão, a gente era bem pandemia mesmo e... Daí, tipo, eles mandaram pra gente uma coisa, a gente mandou pra eles e foi indo e voltando e cada vez ficava melhor a música entre nós. Tipo, parecia... E eles são musicalmente muito bons. né? Muito, São muito. Nossa, chegou um excelentes, cara. sample pack ali Impressionante. de percussão pra gente. gente que usa ficou até hoje. bizarro, cara. Eles usam Cara, tinha Gilson, tudo nos gravado desculpem, muito por bem, cara. Pô, a gente já usou aí mais umas duas. Será? Agora, fato curioso, todos os fatos são verdade? O Berrei tem um em fato grande ali, parte, né? assim. Tipo, Eles Por exemplo, são verdade, mas não, são temperados. o Berrei... Ele chegou com o sangue no Berrei olho pra tem a falar. responder. Pô, ó, Eu vi de longe. a única mentira que é contada lá é que o Berrei que o carro do Berrei nunca viu um lavacar. Isso é um exagero. Ele já levou, obviamente, Umas ele duas já... vezes. Mas eu sempre tiro a camisa, me Mas ele enxago sempre por tira a completo. camisa e se enxaga por completo. Brincadeira. O meu tio tem mais de 60 anos e ainda tem um dente de leite. Cara, Essa é a história real. Eu acho. E o primo dele foi do Big Brother. Ficou em quarto lugar. Foi do Big Brother. Quase Mostra a ganhou tatuagem, Big mostra a Brother. tatuagem. Em quarto. Eu também tenho E a tatuagem do Dá Júnior pra- tá aí, ó. bota na câmera Cadê dele o aqui. foco? Cadê o foco? Espero que tenha foco Ó, suficiente. procura aí na internet Turnê Sandy Júnior. E veja se não parece com isso aqui. Muito Ó, essa música tem várias genialidades dentro dela. Eu acho muito foda. obrigado. O slow no final de cada dente de leite. Você falou bem isso, muito na verdade, bom. né? Pô, a gente conversou disso no final de semana. E o rolê da Sandy. Acho muito massa ter o rolê da Sandy. Você falou que foi a ideia do Thó, né? Do seu cover. Sim. Não, tipo, a letra tava feita, daí o Tó... participação dela. daí o Tó falou, cara, acho que... Dá pra eu falo chamar com Sandy. ela. Dá pra chamar, tipo, posso falar com ela, tipo, sou brother, assim, Eu acho que a ideia veio do Thó, na real. O Thó veio e falou: pô, eu podia falar com a Sandy pra ver se ela. Vai que ela. Sei lá. A gente. Sei lá. Veio, né? Certeza. Tipo, A gente Aí não um dia conhece, chegou pra né? gente Tipo, assim, ele ô, conhecia e tal. falei falou com a Sandy que aqui. A Sandy gravou essa parada aqui. De quê? Ela gravou uma parada? Sim, ela gravou. A gente ouviu assim, sem nenhum efeito, sem nada. Mas o que eu acho foda Caramba. dessa música também é tipo os tecladinhos que o Turbo gravou, né? Não, tudo. Pô, ali você olha tudo. assim... Essa música é boa, essa música é tipo, boa. Os tecladinhos que o Todd gravou também, tipo... Tó também. O refrão que o Thó. Mas o groove dela ali, que o Turbo incorpora, assim, Sim. cara, até eu tô... Dificuldade, assim. O bagulho é... Cara, o Tó, ele pegou umas garrafas de vinho ali e começou a também, bater. E isso daí é o que faz o hi-hat do refrão. Ou seja, eu vou precisar de garrafa de vinho pra tocar no show. Não, eu e o Ai. Mendão nessa, a gente andou trocando umas ideias. Tipo, o bagulho é... Saiu o buraco mais embaixo aí. O negócio é... Tem que ter firmeza pra tocar, hein? Tem que tocar firme, Não, assim. É e bem ela- isso mesmo. Você tem que tocar, tipo, É, beleza, vou tocar isso aqui, sangue no zóio agora. Não é, tipo, se você não toca E certinho, ela é massa, ela é o massa. bagulho não fica maneiro. E se você pegar os elementos, assim, pra mim ela remete muito, sei lá, festa jovem da Lagoon. Aham. Que tem esses elementos, que ela tem uma descrição da história. E Festa Jovem tem aquele synth de Tim Maia. Aham. E aí vocês usam a voz de Sandy. Eu acho muito bom, velho. Pô, Acho que muito massa. Obrigado. Massa. bom. Mas a gente tá falando do final de semana, né? Aham. No sábado eu vim aqui, aí tava Jovem Dionísio, Vitor e Lagoon.
E eu achei uma parada muito doida que eu falei pro Chico depois. É que agora a Lagum tá no movimento de negócio, o Vitor também e tal. E tava tava Lagum e Vitor Clay fazendo um questionário pra vocês. Era quase uma consultoria. Eu olhei, observando aquilo, falei, cara, que bagulho doido. Olha que massa a posição dos caras. Tá Lagum e Vitor Clay fazendo várias perguntas. Tipo, quanto vocês investiram aqui? Ou a verba, vocês botam quanto aqui? E não sei o que lá. E vocês, com esse rolê do independente, assim, vocês acabam tendo uma bagagem de mercado que ela é diferente, assim. Porque é mais natural você estourar com uma gravadora e depois, futuramente, você migrar para o independente, que é um ciclo natural do mercado, do que você começar no independente e seguir. Embora vocês tenham passado um período ali por gravadora, mas o trabalho, o grosso de vocês vem do independente, assim. Sim. Inclusive, os virais, vocês têm mais de um viral, assim. E eu fiquei olhando assim, falei, deve estar muito massa na posição dos caras, os caras respondendo, o Vitor Clay perguntando, o Lagum perguntando e tal. Só falando mentira ali. Inventando coisas. Os caras ajudaram pra caralho. A gente, tipo, Mas, lá atrás, eles... Pô, eles foram, sei lá, a gente conheceu o Lagum... Lembra? Eu falei agora há pouco, sei lá, que a gente tava começando a juntar dinheiro e tocar num bar aqui de Curitiba. Uma das nossas primeiras experiências, assim, que a gente achou, caralho, da hora, foi que esse bar falou assim, cara... Vocês vão abrir pra Lagum. Aqui nesse bar. Aqui. Vocês querem abrir pra Lagum? E a gente tava pra sair. A gente tava querendo sair de lá. Porque a gente não aguentava, assim. A gente tava tocando lá fazia um mês. Não, tem que falar de um jeito bonitinho, né, Berrê? Tipo, a gente tava tocando lá fazia um mês, a gente fazia faculdade na segunda-feira. Mas e a nossa gig era todo domingo. Domingo de noite. Papo, tipo, a gente estudava de manhã, daí era difícil. Assim. A gente tava decidindo era sair difícil por causa pra nós. Porque ele queria que fosse, pesado. tipo, 1 ou 2 finais de semana, só não, tipo, todo. Porque, poxa... Ingessa um pouco, né? E o nosso foco também não era ficar, sei lá, fazendo isso pra sempre. A gente tava ali com um objetivo, assim, que era começar a juntar também tocar umas vezes ali. Juntar grana. Juntar uma grana e fazer o nosso projeto autoral, assim. Tinha outro objetivo. Um grande beijo pro Jim. Pro Jim. Pro Bahia. Pro Bahia. pra todos. Nicolas. Era mais por isso que a gente tava querendo sair. Piratas. Era só porque tava pesado pra gente Deus. nesse sentido. Mas Peço desculpa até pelo jeito que eu falei, mas... mas é que eu não quis estender muito papo, mas foi isso que rolou. Tipo, a gente tava... Cara, era cansativo, assim. A gente tinha aula na segunda, 7 horas da manhã. E depois estágio e, tipo, não, todo mundo tinha... Mas foi uma época... Mas eu digo que essa época aí a gente se divertiu muito. Cara, a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito. Mas aí, dessa época, tipo, dá pra tirar que, sei lá, os caras da Lagum, assim, desde o início olharam pra gente. Eu não sei o que eles viram na gente, mas a gente se curtiu, assim, e, pô, eles eram gente boa o primeiro dia que a gente viu eles, a gente já fez uma festa. A gente foi ver a passagem de som. Foi fazer um after com eles já, depois do primeiro show, já bons ficamos tempos amigos. que eles eram todos solteiros. Tem mais after, né, Lagum? Bernardo? Me ajuda, Bernardo. Mas eu acho que se a gente chamar, eles aparecem. Mas eles voltavam pra cá e quem não aparece é os dois aí, ó. Você sabe que sábado, meia-noite e meia, 1 da manhã, o Vitor mandou mensagem pra mim assim: e aí, cadê o after? Eu falei, velho, acabamos de chegar no hotel aqui. Vocês tinham combinado after? O Vitor falou assim: se rolar after, me avisa. Eu não tava. Aí a gente chegou no hotel, o Vitor mandou mensagem, falei, velho, os caras estão tudo casados, acabou, velho. Só sobrou o Zane. Não, e o camarim lá tinha que liberar também e tal. A gente saiu de noite porque mesmo. a ópera lá tinha que liberar o camarim, né? Sim. Mas, cara, um negócio que eu acho importante falar é que essa troca que a gente tava tendo no final de semana foi muito engraçado, porque também teve uma outra parte dessa conversa, né? Que foi... depois a gente tava falando sobre turnê e sobre agenda de show e sobre logística de... Enfim, um monte de coisa sobre show. E eu tava falando pra eles o quanto que a gente se espelha, tipo, eu tava falando pro Pedro o quanto a gente se espelha nas agendas da Lagum pra tentar traçar uma ideia de calendário nossa, porque a gente acha que o deles é bem organizado, e ele vira pra mim e fala, cara, na real a gente também tá aprendendo. E as paradas que ele perguntava pra gente, eu falava, cara, a gente faz assim, mas não é porque é bom, é porque a gente aprendeu a fazer assim também, então talvez não seja o melhor. Então é uma grande troca, assim, muito boa, porque é o tempo todo, assim, cara. O Vitor também dava um monte de ideia, assim, que a gente até chegou depois, conversou no carro, tipo, cara, aquilo que o Vitor falou, tipo, a gente não tinha pensado nisso. Pô, tipo... vamos começar a marcar reunião dessas galera A gente aí. tem que fazer cara, mas isso, assim, É porque essa troca é muito necessária, Então, cara. eu Tipo, ouvindo de fora aqui, não existe na internet
ou em livro, Como ser tutorial artista de como fazer as independente. paradas. É bem Tipo, isso. pô, como você ser um artista, como você lançar um disco, Sim. como você fazer um show, como você Cara, lançar logística uma de música. estrada, qualquer nada. coisa, né? Você aprende só conversando com pessoas, Tentativa e conversando erro. com pessoas que já fizeram e descobrindo, tipo, pô, onde que você já errou? Porque daí eu também não quero errar aí, porque você já errou, porque eu vou tentar errar em outro lugar que ninguém errou, pra te falar eu te que você não corrompo. errar lá também, sabe? Então é essa troca, assim, que é muito Mas boa. falta muito disso no mercado, sabia? Do que rolou aqui no sábado. E eu olhei aquilo aqui rolando e falei, cara, isso é muito bom, velho. Sim. A galera tem que fazer isso. Ainda e não bem faz. que a Cara, gente foi pode importante. fazer isso. Eu não E tava não aqui faz- no sábado, Tem gente eu que não se sabia fecha, que cara. tinha rolado isso, e eu achei, tipo, só ouvindo agora que eu achei muito maneiro, Quando o assim. Belny mandou no grupo, ô, tamo com os caras aqui, tamo com o Vitor, tamo com o Olha essa Pedro, cena. rapaziada. Pô, Mano, foi- aquele solta um mordidão. Nossa, eu no tava tubo. na praia, eu tava chorando de vontade. Não, eu de achei estar massa, aqui. porque a gente tava voltando pro hotel, assim, tava com os meus da Lagoon, e alguém perguntou assim, e música rolou? Cara, todo mundo sim, perguntando. rolou. Tipo, Música não, pra mas... cara, que é palestra, muito só. papo Não, pra mas botar, assim, cara. Mas essa discussão, ela soma muito, cara. pra É todo muito mundo, papo pra botar assim. em dia, tipo, não adianta É. só, tipo... Todo mundo aprende alguma coisa de alguém, É. né? Tipo, igual a gente vai lá no Dil. Tipo, lá no Dil a gente tem muito amigo mais velho, assim. O Joe Dionísio. É, lá no, Tio- bar do Dionísio. Boa, Foi pro Dionísio. bom. É, Vamos boa. contextualizar. Jill, que é Jill. Jill é o bar do Dionísio. Lá tem, tipo, muita gente mais velha, assim, e experiência de vida, assim. Só de ouvir as histórias da outra pessoa, assim. Sim. Você já aprende alguma coisa, assim, quando você conta alguma história e fala, ó, eu errei aqui na minha história. A outra pessoa, provavelmente, se ela for viver alguma coisa parecida, Já vai pensar. e ela às vai vezes. abrir o olho ali. E essa pra mim foi a coisa mais engraçada desse rolê. Porque se você for parar pra pensar, com todo respeito e minha humilde opinião, o Victor Clay e Lagoon são os dois maiores artistas dessa cena. Uhum. E eu vi os dois fazendo várias perguntas pra vocês. Era, Isso aqui, como é que vocês fazem? Isso aqui, como é que vocês maluquice fazem? isso. Eu olhei e falei, caralho, que da hora isso aqui. Perguntaram pra gente, igual, tipo, hoje, assim, sobre, o que você acha da opinião sobre a gravadora ter feito tal coisa? E a gente, cara, a gente não faz ideia, porque a gente nunca viveu isso de, tipo, gravadora de fato, Sim. de, tipo, aquela... E nem precisam. Nem precisa, então, é. a gente A troca não- de experiência já traz pra gente essas respostas, sabe? Então, tipo, tem essas coisa que a gente trocas sabe, de coisa que não ideias. sabe. Tipo, a assim. gente tem um papo assim, nunca odiou gravadora, nenhum, tipo, vai odiar, assim, é só a decisão que a gente tomou nesse momento da nossa vida, assim. Cara, se vocês E a estão onde gente vocês estão sem gosta dela. precisar, não tem por que explorar uma vida com gravadora. Pra muita gente pode fazer sentido, mas no momento pra gente... Não, cara, a gravadora ela é extremamente importante e útil quando o artista não tem um ponto de partida. Pô, eu não tenho grana pra investir. Eu não sei como trabalhar no marketing, rádio. Eu não tenho exato. dinheiro pra Sei lá, às vezes o produzir. cara não quer se Ninguém é incomodar obrigado. nada. Eu não também, tenho dinheiro mas pra lá na produzir. frente. Então, assim, Sabe, aí você vai e tipo, deixa lá 70%, 80% com uma gravadora num rolê que vocês hoje não precisam disso, entendeu? Exato. Se faz Você vai sentido aprendendo pra a se você, se você organizar, precisa, né, pô. de uma Não, pô, forma ou de vocês outra. migrarem pra uma gravadora hoje é completamente na contramão do mercado. Pô, o cara vai, tem uma gravadora, acontece, explora, marketing, rádio, playlist, Spotify, beleza, rolou. Tô conseguindo me virar? Vou pro independente. Agora você tá no independente e, pô, tá conseguindo se virar, vai pra uma gravadora, por quê? Acho que daí é pra aposentadoria. É, tipo, Mesmo assim, mesmo assim. Vamos Não querer ficar justifica. tranquilão tipo, e chega, não tchau, que eu tchau. tenha uma vontade de ir, até longe disso, assim, mas... por exemplo, se um dia a gente ficar velho e não quiser mais se incomodar com nada e falar, administrem. Mas, se, Flagra. cara, é Não mais fácil sei. contratar um cara do que deixar 70% Claro, do seu claro. programa. A Sim, gente é que quer são criar hipóteses, nossa- hipóteses e cenários, sabe? Tipo, é tudo... É um caminho que segue de acordo com a opinião que a gente tá no momento. Sim. Eu acho que é mais por aí, assim. A gente tá falando sobre isso. Pode ser que faça sentido. Em algum É, se, momento, Não, né? lógico, se uma hora a gente Dependendo- sentar lá e falar, faz sentido? Quanto, A gente conversou com quanto muita faz gente. sentido? Até hoje em dia, o modelo que foi apresentado pra gente de, tipo, negociação ou de, tipo, se conversar... Sei lá, É, a até gente hoje conversou não- com muita não- gente, não esse é o agradou ponto. nosso caso, mas, Não é sei nem- lá, não faz a gente não sentido, vai né? saber Tipo- se amanhã alguém vai chegar pra gente e vai falar uma parada, vamos trabalhar assim, assim, assado. A gente é uma gravadora, vocês são artistas e a gente quer fazer isso daqui. Pô, se a gente achar interessante, pode ser Sim, que a sim. gente uma hora olhe e fale, cara, pô, É, isso eu é acho da que é hora tudo uma pra questão gente, de vamos fazer momentos. isso. Não, não tem Opinião que ter não, trava. Eu realmente acho Não que vocês tem não trava. precisam. A gente nunca fez isso por questão de trava ou por outras pessoas falarem Que a gravadora gente é uma ama bosta. muito poder fazer Ou- o que a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Tipo, eu acho Com que quem são a gente mais... quer. Cara, É, tipo, e é o vou mais falar importante mais uma pra parada. gente, Talvez assim. o álbum de vocês, do jeito que ele tá hoje, alguma gravadora tenha olhasse e falasse assim: putz, mas será?
Com Pois é. certeza. Eu acho que teria pra caralho. Esse era o nosso medo, na real. Quando a gente conversou com as e gravadoras... se enroscar pra fazer mais 3 discos, 4 discos, sabe? Tipo, em 3, 4 anos. Meu, não é o que a gente quer, O nosso sabe? maior objetivo era não alcançar também tanto enrosco, assim. A gente falava, tipo, se for pra fazer por menos tempo, sei lá. Mas, tipo, garantir que daqui 3 anos a gente vai estar satisfeito com uma ideia de um contrato, que a gente transformou essa ideia num contrato. A gente vai ficar satisfeito com ela por mais 3 anos. Pô, a gente muda de ideia a cada 3 meses entre a gente. Tipo, é muito mais volátil, assim. Então, isso é um negócio que bloqueia um pouco. Quando a gente tava fazendo o disco Acorda Pedrinho, na real, a gente tava nessa transição, assim. A gente tinha saído de distribuição, a gente distribuía com a Sony e a gente tava nessa, tipo, pô, o que a gente quer da vida, assim? O que a gente quer no momento? E a nossa única vontade no momento era lançar um disco só. E não, a gente quer trilhar uma carreira, porque a gente pensa meio que muito curto prazo só, tipo, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer, sei lá, um disco com entre 10 e 14 músicas. Beleza, e no momento que a gente estava fazendo o disco e fazendo essas 14 músicas, 13, 14 músicas, a gente conversou com as gravadoras e todas as ideias que elas tinham de parceria, elas não condiziam com as coisas que a gente, tipo, realmente precisava, sabe? A gente tinha juntado grana o suficiente pra gente gravar o clipe que a gente tinha, os únicos clipes que a gente queria gravar, a gente conseguiu juntar uma grana pra fazer esses clipes, e pra gravar essas músicas a gente conseguiu juntar uma grana pra gravar essas músicas, tudo dos shows que a gente tava fazendo. Daí a gente olhou isso e falou, cara, então nesse momento a gente teria uma gravadora pra quê? Pra alavancar, assim, porque o que a gente quer alavancar? A gente não quer alavancar nada, a gente só quer lançar essas músicas e que chegue nas pessoas que tiver que chegar, assim, no fim das contas. E teoricamente, então, se a música não for boa, tipo, se a galera não curtir a música, não tem força maior que empurre ela pra cima, eu acho. tipo, a música... É muito difícil. Bota em cima do celular aí. Chegou o pinhão. É o meu contrapeso. Muito obrigado, Rodrigão. Ó, pinhão do príncipe, hein? Rodrigão. Um beijo grande pro Rodrigão aqui. Rodrigão da Arnica. Agora é o Tá bom, seguinte. peão? Agora tem que ter um tutorial. Eu quero que alguém tutorial. ensine como o peão. Vou pegar um, então. Vai lá, ensina Vamos aí. lá. Tem que achar um bem gorduchinho. Pô, a gente só pegou os melhores. Eu quero lá. achar um tutorial sobre o peão. Olha lá, Pelando. tutorial Não, você de... pode fazer Quer dar depois uma também, se mordidinha precisar. Técnica invertida? A bundinha dele, ó. Olha Saiu aí. aqui, ó. Saiu o pinhão. Aqui, ó. Manda pra A dentro. partir daí 2 beijinhos e um abraço. bom, E qual que é o sabor de um peão? Castanha. Paraná. Referência ou não? Esse Sabor de Paraná. Sabor de Paraná. Sabor de Paraná. Esse sabor de estrada, chão de terra, fazenda. Bicho, eu acho muito doido. Você passa na estrada, tem um maluco numa cadeira de praia e um cesto de pinhão assim, ó. Vendemos pinhão. Você fala, cara, mas como assim? O cara, a vida dele é parar na estrada e vender pinhão. Eu acho muito louco. Não, Tem mas uma- essa galera... É de época também. Porque o piano Exatamente dá uma isso. É a época. tainha de Santa Catarina. É isso. Aí quando vem a época, a galera tem que... Perfeito, Mano, perfeito. quando vem a época, isso. a galera junta saco e vende, porque, mano, a parada vende mesmo, assim. Cara, a galera bate no... Tipo, vai com um varão, assim, bate Quer lá na descer, ponta da cara pra cair a pinha. Não, cara, Derruba a pinha antes de ser a época de cair. Eu acho muito ansioso doido pra vender, o cara tá? parar o domingo da vida dele, vou sentar na estrada e vou vender pinhão. E Mas passa esse E é uma de cadeirinha estrada- tipo essa É uma aqui, assim. cadeirinha. Isso. Mas é que normalmente esse cara vende tabuinha, vende daí já mimosa, pinhão, nó de pinho. Tem muita O cara, coisa ele vende envolvida ali. todas as coisas ali do mato, né? Eu não conheço nada do que você falou. Mas ele- Ó, eu vou te dar O Mexerica. nó de pinho é muito mais Mexerica específico, tá, porque mexerica sim, mexerica Nó de sim. pinho é uma parte da madeira do, Do pinheiro. pinheiro que vira um nozinho, assim, que... O cara que é muita muito coisa pra lenha, O cara assim, explora o queima pinhão na lenha. 360 graus, vocês. é meio que isso, mas Ó, daí hoje você em dia abriu não... aqui, ó, passa no salzinho, só a pontinha Ah, tem um aqui, assim, ó, passa salzinho no ainda pra comer o salzinho. pinhão. Cara, Vai como abrir, assim? Porque ele não é vai salgado. abrir. Tem que O abrir pinhão, um- ele não é salgado, ele tem um gosto neutro, assim. É, tipo um feijãozão, assim. É, eu acho que foi a Nossa. forma que eu provei, assim. Eu não já gosto de nada. Eu falei, pô, mas não consigo. Eu acho superestimado. Não, você vem aqui, abre ele, você vem no solzinho aqui. Bota um salzinho. Nossa, Dá-lhe. mas botou Aí uma, dá-lhe. uma pedrinha de sal. 3 só. pedras de sal. Porra, cara. Tá certo, Essa tá saúde certo. Não dá veio aquele com sustinho no tudo. coração, né? Como sem sal, acho da hora sem sal. É. Cara, é que já tem sal, na verdade. Já falar foi a verdade. cozido no sal. A gente foi Hoje eu cozi- quis é, botar então não precisa pimenta botar na mais hora sal, de tipo. cozinhar ele também, não deixaram. Só pra Não, avisar. pimenta não. Pô, agora Ó, assim, ó. pimentinha Eu também. acho que esse é o episódio, na verdade, de todos que a gente fez. Mais assim, perdido. Os papos aqui, Foi mais você difí- pergunta uma coisa e é respondida mais- 5 outras, Foi né? o mais difícil de começar.
né? Porque, pô, a gente tomou chuva, a gente teve de tudo aqui pra começar. Mas eu acho não. É o primeiro caso que a gente tem aqui de artista que conseguiu 2 virais quase que na sequência. Porque se você... A gente, no podcast... Primeiro, a gente fez 2 episódios com o Maneva. O segundo eu não sei se saiu antes ou depois desse, porque eu não fiz a ordem ainda. No primeiro episódio com o Maneva, o Thales falou uma parada muito inteligente, assim, mesmo bêbado, que ele falou, cara, por exemplo, o Sol do Victor Clay é uma parada que eu acho muito foda. É um viral que eu tenho um sonho de ter na minha vida, no Maneva. De todo mundo saber cantar norte a sul, leste a oeste. Só que o Maneva vem trabalhando num catálogo de uma forma... Eu tenho esse sonho de ter um hitzão nacional. Eu não tenho essa meta, mas eu tenho esse sonho. Vocês conseguiram com a Corda Pedrinho atingir esse sonho de ter um hitzão. E mesmo tendo por trás um catálogo já legal. Assim. E é muito raro você conseguir emplacar na sequência um segundo hit, assim. Eu não sei, no dia que a gente tá gravando esse podcast, por exemplo, o quão longe Tô Bem já foi. Mas eu tenho certeza que ela chega num nível muito parecido com a Corda Pedrinho. Se é que já não chegou, mas ela tá num caminho muito próximo, assim. E pra mim essa é a parada mais difícil do mercado musical. Você conseguir emplacar 2 que elas transcendem essa fronteira, assim. E vocês são super novos, pô. Uma banda que você falou que em 2019 vocês começaram com o nome Jovem Dionísio. Em 5 anos, vocês têm catálogo, pô, com o Gilson, com a Ana Vitória, com álbum de vocês, assim, produzido de uma forma livre. E o que já foi um hit nacional, que pra mim, ponto de exclamação também mas acho que a Corda Pedrinha, ela é um negócio que ela pega criança, ela pega a velha, ela pega tudo. E Tô Bem também. Acho muito foda. Muito foda. Obrigado. Obrigado. E é raro. Raro, assim, sei lá. É difícil contar nos dedos quem consegue. Pô. Mesmo o próprio Victor, assim, com todo respeito, né? Eu acho que, por exemplo, Morena, ela vem muito bem, mas ela não vem do tamanho do Sol. E eu acho que Tô Bem, ela vem virar no tamanho de A Corda Pedrinho. A gente nunca sabe. E também a expectativa não é que seja, assim, sabe? Tipo, a gente não prospecta isso, assim. Tipo, pô, vamos fazer outra música... vamos fazer uma outra Corda Pedrinho, assim, sabe? Até porque a Corda Pedrinho, ela não foi feita pensando em ela ser uma Corda Pedrinho, sabe? E por isso que talvez... Eu não sei a explicação também, sabe? Tipo, quando a gente lançou a Corda Pedrinho era a mesma coisa, tipo, de pontos, assim. Vamos lançar o Pontos 2 e tal. Quando que vai vir o Pontos 2? Não veio. Assim como não veio a Corda Pedrinho 2 também. Tem gente que... Isso que é engraçado, tipo... Agora rola... É engraçado porque a internet, né, ela tem umas camadas e daí tem gente que quer tentar criticar Tô Bem, alegando que ela... Nossa, essa música é a Corda Pedrinho 2. Cara, isso pra gente não tem como ser um elogio maior, tipo, no fim das contas, porque a Corda Pedrinho foi uma música que mudou nossa vida, assim. E se você for ver nos termos técnicos, você analisar as 2 músicas de forma técnica, assim, a batida delas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O ritmo não tem nada a ver, a harmonia não tem nada a ver, a estrutura da música não tem nada a ver, o registro vocal que eu tô cantando não tem nada a ver, a lírica da música, que é a letra, ela não tem absolutamente nada a ver. Uma música é sobre um amigo nosso num bar e a outra é uma música da gente tirando onda sobre se sentir bem, tá ligado? Se a gente tivesse tentando repetir a dose, que a gente tivesse tentado fazer um negócio minimamente... pegar uma história de um outro amigo, musicalmente sabe? parecido, né? O fonograma tá parecido. História de outro amigo, história de outro esporte. Legal, tipo... criar uma outra mensagem subliminar. Um negócio totalmente diferente, tá ligado? A Corda Pedrinho teve muito... Eu via muita gente que compartilhava, assim, a música questionando o que é o campeonato, quem é o Pedrinho. Tipo, a gente poderia muito bem ter pegado essa ideia, assim, cara, vamos falar de um assunto bem internam, assim, que ninguém vai entender de volta pra gerar essa dúvida de volta. E não, tipo, Tô Bem, ela é uma música extremamente direta, é uma música feita pra você dançar, assim. E no fim das contas, quando a gente fez ela o primeiro dia lá e juntou essas 2 partes da música que eu contei antes, e deu play nisso, ouviu aquilo, a gente falou, cara, essa música, dentro do que ela parece aqui, primeira face dela, ela parece muito boa. Tipo, era só esse o nosso critério. Assim, o critério foi, tipo, o olho brilhou em Corda Pedrinho, assim como brilhou em Tô Bem, tá ligado? Assim como brilhou em várias outras músicas, sabe? Tipo, cada música tem uma função. Assim, a gente se olha e, tipo, fala da caralho, Estrela Cadente. a gente acredita. E além, assim antes é a gente que gosta,
Daí depois a gente cria essas músicas, começa a trabalhar nelas, a gente vai lá e mostra para amigos próximos nossos, assim. Sim. E nos nossos amigos próximos normalmente surgem essas As paradas reações, já. né? Então, sei lá, de vez em quando a gente tinha 5 músicas ali que eu amava demais, assim, que eu acreditava que tinha o mesmo potencial que o Tobey tinha, mas, sei lá, quando a gente mostrava essas músicas pra todo mundo, o Tobey realmente era a música que mais a galera vibrava e falava, caralho, isso vai ser uma parada, assim. Então, Mas eu acho que tem muito lance do diferente, assim. Pô, eu já vi muita coisa de produção, de estúdio. A galera falou assim, cara, pô, não adianta o cara chegar aqui no estúdio querendo ser o novo Charlie Brown. Não adianta o cara querer chegar aqui no estúdio e querer ser o novo Skank. Nossa, o Nelson Mota isso falou que eu isso. ia falar. pra O gente. diferente é o que faz a parada virar. E eu acho que essa vocês história é fizeram longa. foi- Essa história tem que ir, A não. gente Essa história tem que ser de modo resumido. No começo, Manda ó, ela rapidão, resumir. Vai, fala aí. no começo da nossa jornada, Ou a muito gente bem foi numa feito. palestra do Nelson Mota que teve num clube aqui, chamaram a gente chegou lá, assistiu Chamaram a gente não, a inteira. gente se chamou pra ir, né? Bora, que Vai isso? lá, vai lá, Chamaram a gente, obrigado. a gente era banda Ruf ainda. Não, tá, Tá louco. vamos Não tinha lá. lançado Quem que som nem chamou? nada. Não, chamaram a gente pra ir assistir. Eu tua chamei, tia, eu tua tia, chamei, você. falei, vamos assistir Nelson Mota aí, Tu és pá. a tua Não, tia. Eu e o vamos, Nino chamei. Não, mas fomos lá, tranquilo. Ele abriu pra pergunta e tal, a gente foi conhecer ele no final, pessoal assim. mais velho, assim, ele ficou falou- muito interessado no papo dele, né? Não, mas a gente falou, cara, uma pergunta que a gente faria, assim. Nelson, se fosse pra você dar uma dica pra gente, qual dica você daria? A gente tá começando Aí, a banda agora. A gente tá começando agora. A gente, sei lá, lançou algumas poucas coisas. Nem sei se a gente já tinha lançado EP ou não. Não tinha. Não tinha Não nada, tinha. nada. Ele olhou pra gente e falou, ó, cara. Ele parou, Uma- pensou por muito tempo, ele ficou olhando Ele pensou aquele assim- olhar assim pra lua, Daí ele voltou, respirou, né? daí ele falou isso. Ele voltou e falou, cara, se for pra fazer uma parada, sei lá, eu tentaria fazer diferente, assim, eu não tentaria seguir alguma parada que já foi feita. Esse foi o foco da palestra ou dele se lá, né? você tem duas opções, ou você vai lá e faz igual ao que tava todo mundo fazendo, sei lá, você quer fazer bossa nova, você pode ir fazer bossa nova, só que você vai ter que fazer melhor do que todo mundo que já fez Sim. bossa nova até hoje. Pra se Ou você faz um destacar. negócio É, isso que ele novo falou. que, tipo, a tua chance de, sei lá, se destacar e da galera curtir é muito maior do que você tentando repetir uma parada. E a gente, desde o início, isso foi uma parada que ficou muito na nossa cabeça, assim. E fica até hoje. É um né? negócio que Tipo, fica muito, e eu acho que isso é um lance Se muito for pra grande, fazer, assim. faz E diferença. vocês tentar começaram a ser criar autêntico. coisas diferentes depois disso, vocês já vinham criando coisas diferentes. Não, tipo, eu não sei digo lá. que a gente, tipo, caralho, a gente está pensando. O Nelson Mota falou isso. Vamos Vamos então assim. fazer diferente. Não, mas eu acho que isso entrou meio que na nossa cabeça, assim, sabe? Tipo, Sim. Virou que eu natural, lembro assim. muito na palestra dele, eu lembro até hoje, assim, assistindo ele meio daqui, ele lá, assim, e ele falando, tipo, cara, falaram isso pra ele também, tipo, você Sim. quer Sim, fazer alguma sim. parada diferente? Aliás, você quer fazer uma parada Sim. que a galera vai curtir? Faça diferente. Se for fazer Sim. igual, você tem que ser muito melhor que todo mundo. Que é difícil pra cacete também. Que é muito Daí, difícil. nossa, Cara, naquele momento ele nos falou... A gente agradeceu assim, ufa, a gente não vai precisar tentar fazer bossa nova porque Pô, é mas, difícil mas, pra caralho, mas o né, tá diferente ligado? também é difícil pra cacete, cara. Porque você tem, É. você tem que ir numa pira que às vezes você vai quase anti-mercado. Porque mas você 5 cabeças diferentes. Porque você cria uma parada sozinho. Você pega um caminho e você pensa assim, porra, tô entrando num supermercado. Você tem 10 prateleiras no supermercado. Você fala assim, eu não encaixo em nenhuma. Eu preciso convencer esse mercado a criar uma 11ª prateleira. Mas Criar não uma é prateleira ser- pro meu mas produto é que ele eu- nem se equivale a Isso é nenhum. muito doido. Mas é que eu acho que o charme é que não é 100% sozinho, é meio que você gosta de Doritos e você gosta de Ruffles, mas você queria um Gilson já veio salgadinho Dionísio. entre os dois, assim. Daí você vai lá e tenta misturar os dois e ver o que acontece, assim. Eu acho que é aí que surgem as coisas diferentes, não é você Cara, não se pior basear que- em nada, é você beber das coisas, mas... É Ou isso. talvez também E ao tentar mesmo chegar tempo é em realmente qualquer criar coisa. uma nova bancada, porque a gente nunca acreditou que ia acontecer o que aconteceu com a gente. Porque a gente veio do lado pop alternativo, todo mundo chegava pra gente, vocês são alternativos, sempre foi isso, tipo, banda indie, banda alternativa e tal. E, cara, nunca que nas nossas referências de bandas alternativas do Brasil, alguém ia pegar, tipo, top 1 da Spotify. Tipo, nunca, assim. Tipo, a gente sempre optou, tipo, pelo lado, tipo, cara, a gente vai ter uma banda, a gente já tá meio decidido disso, todo mundo já tá largando todos os empregos, e a gente vai viver, tipo, da banda, tipo, sei lá, cara, Nossa fazendo banda, show nosso e negócio, fazendo, a gente é amigo, a gente quer fazer as fazendo coisas as junto. contas, assim. Só que a gente nunca imaginou que, tipo, poderia chegar, tipo, num mainstream, assim, porque não é o que
bandas não é chegam, convencional. tipo, não é o que Não, banda não. vai chegar hoje. É verdade. Não E é, a gente tipo- teve reuniões que a gente falou que a gente não era o nosso É. objetivo chegar no mainstream. Assim. Cara, o lance Tipo, foi, não- antes nunca do foi o disco objetivo. Acorda Pedrinho, rolou uma reunião muito engraçada com um dono de uma gravadora, que Precisa ele falou falar pra nem nome, gente mas é um exatamente cara isso. bem- Ele falou, vocês querem ser mainstream? Querem ir pra TV? Depois dele ter feito um monólogo, assim, daí ele perguntou, vocês querem ser mainstream? E a gente falou... Não. Não, tipo, Jura mesmo? a gente falou, Não, tipo, eles falaram, cara, não, vocês querem- eu lembro que eu respondi. Eu Sim, falei, sim. não, velho, nosso objetivo não é ser mainstream. Nosso objetivo é fazer a nossa música e lançar a hora que a gente Essa tiver tem afim. como. Pra Esse é o caramba. nosso objetivo. não, mas é Nosso que- objetivo não é. Porque ele falou bem assim, pô, você quer, tipo assim, É, eu tô foi falando isso. de ser mainstream. Foi vendendo peixe. Ele tava vendendo o peixe dele, que era da gravadora. Ele falou: você quer Comercial, ser né? mainstream? Ser mainstream é você chegar numa cidade do interior e a tiazinha do bairro ali que tá indo comprar pão, ela sabe da tua música, ela sabe quem é você. Sim. E isso é você ser mainstream. E daí ele falou bem assim pra gente, pra você ser mainstream, você tem que estar numa gravadora. Inevitavelmente. Não tem como você ser mainstream sem você estar numa Chupa, gravadora. Paulo. Mentira. Mas a gente, de certa maneira, já tinha visto umas paradas rolar e a gente já sabia que isso não era mais tão verdade. Daí, Não, a tipo, grande parada. Não, e a grande Não, mas parada tem não. muita gente não meio foi isso. gravadora, A grande mas, parada tipo- foi que a gente não tava olhando ninguém de referência, essa assim, que é tipo, pira, a gente pô, só segue o nosso esse caminho. mano aqui, ou essa mana, ou essa banda aqui é mainstream e, pô, ela não É, tá ali que numa a gente quer ir, gravadora. cara. Tipo, nenhum momento a gente fez essa análise. A gente só olhou e falou: o que a gente quer nessa hora? A gente quer lançar nossa música a hora que a gente tiver afim de lançar, porque é a hora que a gente sentir que terminou, com os clipes que a gente tiver afim de lançar, com os roteiros que a gente tiver afim de lançar, com os shows que a gente tiver afim de fazer. Sim, E o- claro. Uma gravadora vai proporcionar isso pra gente? Infelizmente não. Então não cabia naquele momento uma gravadora, tá ligado? Liberdade, vocês queriam liberdade. A gente queria liberdade. Acima do que ser reconhecido, Daí- acima do que a vontade da tiazinha do bairro saber Nos quem era a conhecer. gente nunca. Não era esse o objetivo, não era esse a nossa vontade. Tipo, pô, um dia olhar e, cara, ser reconhecido em todas as ruas. Tipo, nunca. O nosso objetivo era lançar as músicas do jeito que a gente tava afim de lançar. E isso nos deu a liberdade de fazer as músicas exatamente Sim, do jeito que... do jeito que a gente queria, assim, sem ter que respeitar nenhuma regra e sem ter que respeitar a opinião de nenhuma pessoa pra além de nós, assim. É, isso que eu digo, tipo, sei lá, é que eles chegam vendendo um sonho como se você tivesse que participar da parada. Como se você tivesse Pra que ter você- esse sonho também. É, só que não é bem assim. E, tipo, o que eu digo que a gente olhava pra outros artistas é que pra mim era nítido, assim. Pô, eles ficam falando pra gente, se vocês quiserem ser mainstream, vocês vão ter que estar junto com a gente. Só que daí eu olhava, só de acompanhar o Spotify e acompanhar, sei lá, os charts do Spotify, eu via que, sei lá, a música número 1 do Brasil, eu ia olhar lá no Spotify quem que tava distribuindo ela, normalmente era o nome do cara, assim mesmo, não era uma distribuidora. Algumas vezes era uma distribuidora ou uma gravadora, mas nem Mas sempre acho que isso era, foi então- depois, não, Gugu. cara, Eu acho que isso foi depois já porque, acontece faz tipo, um tempo, assim. Eu acho que isso foi depois porque eu lembro que nessa época aí que tava rolando a Corda Pedrinho, o que tava rolando, tipo, dessas músicas despontando de independente, era totalmente de rolês que não era nem próximo do nosso, assim, que era rolê, tipo, forró sertanejo pisada, assim, tipo, Sim. coisas que Mas nem o que era eu tô do nosso falando rolê, é que assim. mesmo o forró, o sertanejo e a pisada também estão fazendo coisas sem estarem juntos com uma É isso que gravadora, o tá Google ligado? então, É isso que eu tô querendo olhar- dizer. Sim. O Google tá falando que nos créditos, tá? Ele abria, olhar... Eu abria e o não cara tinha uma tava, gravadora junto. sei lá, Sim, no por mais Warner que que fosse entendi, esse entendi, estilo de Claro, música, você é era uma uma distribuidora pessoa que não dele, tava associada a Então ninguém. não era isso dava a conclusão que tipo não era uma gravadora que tava fazendo essas coisas acontecerem, porque a nossa única experiência que a gente tinha tido fazia pouco tempo era com uma música nossa que tinha saído da nossa bolha, assim, tinha sido com Ponto de Exclamação. Ponto de Exclamação tinha sido uma música que antes dela era uma coisa, depois dela passou a ser outra parada. Foi a primeira que chegou pra mim. Que foi a que ajudou a gente a fazer o disco, inclusive. E o né? lance, e o que aconteceu com ela foi o algoritmo do YouTube por si só começar a empurrar para umas pessoas, assim. Tanto que a gente que foi avisar, na época a gente estava distribuindo com a Sony, começou a subir de play, assim, lá em ponto de exclamação no YouTube. E eles, antes disso, tinha rolado uma campanha, assim, de marketing, que é aquelas paradas que você bota uma grana no YouTube e teu vídeo pega visualização, assim. E já tinha rolado algumas campanhas dessas e que, tipo, dependendo do que você tá fazendo, às vezes é bom mesmo. Mas quando começou a subir o número dela, a gente falou, pô, olha lá, tá subindo o número dela, acho que deve estar rolando uma campanha. Aí a gente mandou uma mensagem pra galera no grupo, o que tá rolando no YouTube? E eles, tipo, o que tá rolando o quê no YouTube? Não, é porque tá, ó, ontem teve, antes de ontem pra ontem, teve tipo 1000 plays, de ontem pra hoje teve 3.000 plays e parece que tá subindo. No dia seguinte deu 10, no dia seguinte deu 100, no dia seguinte 1 milhão.
E daí eles, pô, não, beleza, vamos entrar junto nessa campanha e ajudaram na parada do marketing, que era a divisão que tinha. E que, enfim, aí a gente não sabe dizer até onde, não dá pra até dizer onde que é a não ajuda resposta nada. de cada coisa, mas no fim das contas a gente olhou e falou, cara, a música ela trabalhou por si só, assim, ali ela se achou em um lugar do algoritmo do YouTube que fez as pessoas O quererem clipe comentar também, no né? vídeo, Muito forte. e o vídeo começou a ser empurrado pras pessoas, Pô, foi isso que a gente entendeu. O Felipe Simas também falou um bagulho importante pra gente, que eu acho que definiu bastante coisa, assim, que... Ele It's all fala, about music. It's all about music. Mas também o... Não, mas é que nessa época... É verdade, Não, mas essa não, frase Mas no fundo o produto... Essa música... Não, mas é que o clipe também tem muito disso, mas cara. não, mas é que no Nessa fundo época. é o Não, ouvido mas é das verdade. pessoas, Mas é o é verdade. ouvido e É o que gosto assim, das é que pessoas. assim, o Nelson certeza. Mota falou uma parada pra gente importante, Sim, que sim. eu acho que... eu nunca vou esquecer aquilo que ele falou pra te fazer um bagulho diferente, tipo, eu lembro, sim. a gente na frente dele, ele falando isso pra Você gente. vai produzir, você tem ele na cabeça agora. Assim. Tipo... Cara, você tem mesmo? Eu esqueço sempre. Não, Eu esqueço também, mas é que faz Não que eu sentido. tenha tipo, na- esqueço. É que faz não sentido, que eu tenha é na pra se preocupar cabeça com as isso, eu tenho que paradas. fazer um bagulho diferente. Não, o ponto que eu quero chegar é tipo... Que eu sempre falo pra nós aqui, só vamos seguir o nosso caminho. Tipo, eu acho que é tudo sobre isso, assim, tipo... Tá Eu com gosto, as ele cascas tá de comendo peixe, comeu todas. tá? Ele leva ali, ó. Não, nós naturalzinho. somos uma banda, Mas nós olha, fazemos tipo, a música gente faz o que a gente e, quer tipo, fazer. Mas é legal o que a gente você tá pegar gostando o de que, fazer, o que e referências vamos de acreditar nas mercado nossas ideias, trazem, sabe? assim. Porque o que o Felipe Simas falou, pô, It's All About Music, faz muito sentido. Ah, beleza, eu vou criar uma 11ª prateleira do supermercado, mas se o produto não for bom, aquela prateleira sai logo de lá. É isso. É tudo sobre música. O lance é que se você tiver numa competição, né, o exemplo que o Berrei tinha dado lá sobre, você quer... Eu lembro que o Nelson Mota, quando ele falou com a gente, ele deu o exemplo da Bossa Nova mesmo. Ele falou, Falou se mesmo. vocês tiverem sendo uma banda que vocês querem tocar Bossa Nova, por exemplo, sabe que vocês vão ter que fazer Bossa Nova melhor que todo mundo. Ou vocês fazem algo que não é a Bossa Nova, e aí vocês vão estar em uma parada que só tem vocês. Então é isso, em uma competição onde só tem você, bom. você é o vencedor, tá ligado? E você é o perdedor também. isso, tá é isso. ligado? Ele falou isso pra mim. Meu tio, assim, Eu falei hoje na hora do almoço. A gente tava... Isso é bom, Hoje almoçou eu, o Berrei e o tio dele, e a prima dele, e daí o tio dele falou, pô, esse disco de vocês aí eu achei que ele não parece com nada do mercado, assim, muito bom. Daí eu falei, daí a gente é o vencedor e o perdedor tio dessa gosta, competição, isso é só bom, tem isso é bom. nós. Se alguém quiser mais tentar entrar no Quem ramo quiser entrar aí desse pode entrar, estilo mas daí de- não vai ser Mas é um difícil, competidor vocês só. são os pioneiros, né? É diferente. É. Deixa eu fazer uma parada diferente aqui. Ô, Biel, cadê o Biel? Biel tá aí? Vem cá. Pensa numa pergunta muito boa, enquanto você dá 3 passos, senta na minha cadeira que eu preciso mijar. Senta aqui e faz uma pergunta Você pro vai sentar Berwayne. aqui, vai fazer eu uma também pergunta pro preciso Jovem mijar. Dionísio, Mas rápido. vocês não vão mijar Mas deixa aí juntos, mas primeiro. lá, né? Tem um Você banheiro pensar só. na pergunta rápida, você tem 3 passos pra pensar na pergunta enquanto que eu vou mijar. Já pensou na pergunta? Vem que eu tô apertado. Ô, começa... Eu tava Sem nessa pressão. agora, porque eu sei o se desespero. quiser, ele Sem pode fazer pressão. uma pergunta. Se quiser, a gente pode fazer uma pergunta também. Não, quando ele fez a pergunta de fato curioso, eu respondi em menos de 10 segundos, porque eu tava maluco pra ir. E eu já respondi banheiro. por todo mundo, assim. Respondeu Não, e saiu. É isso e aquilo, porque eu já sei que o que vocês vão responder normalmente. Eu falei, não. Não era mais Biel. fácil ter Deixa eu ido, fazer uma velho? pergunta. Faça a sua pergunta. A música Aguei, Tá bom. com a Olha Ana ele. Vitória, Boa. ela... Qual que é o sentido da música? É conhecimentos pessoais do seu próprio corpo? Pô, pode ser se você quiser, não tem problema nenhum. O conhecimento cara, da esse- música vai de quem escuta, né? Não, acho que cada... Pode ser, sim. Eu digo brincando que pode ser, mas foi uma letra que eu e a Ana escreveu, e acho que falando sobre essa brincadeira, assim, essa parada que eu acho que é um tema que não... Pelo menos eu não consigo lembrar de muita música que fala sobre essa parada, assim, De sabe? autoconhecimento? De autoconhecimento e E tudo uma- mais. Não, mas nem falando nesse sentido, tipo, acho que era mais uma acho que era mais uma brincadeira de como que eu posso explicar? Tipo, É porque não é explícito na música, né? não, e não é. É que é uma parada que todo mundo passa, todo mundo sente, e eu acho que ela explica muitas sensações que a galera tem em relacionamentos, assim, em relações que muitas vezes você não pode ter um contato físico com a Sim, pessoa, sim. sabe? É. Então, tipo, como retratar um carinho à distância, assim, no fim das contas, né? E uma vontade que ela passa mais dentro da sua cabeça do que fora, Sim. sabe? É mais isso, assim, é mais tipo você nessas primeiras... Kelly Burn tá querendo tomar Mas vinho essa agora, brincadeira. Kelly Burn. Legal. Mas pode ser o que você quiser. Cadê? Cadê meu host? Ó, o host vai trazer mais quantas cervejas? Mais duas? Uma. 2 cervejas? 3. Ah, não, vinho. Uma vinho. minha. Vai vir o vinho.
Eu quero vinho. 2 cervejas, traz vinho, traz tudo. O que estamos tomando? Olha, falaram que vinho rosé deixa o dente roxo. Eu queria avisar que eu vou tomar um vinho rosé e Não, se... Mendão, é vinho você tá tinto se que deixa- confundindo É o tinto, é o tinto. feio, O rosé é de cara. boa. É, não, é a segunda vez que eu erro Não, isso, é vinho né? branco ainda. Cara, eu tô descobrindo Vou ainda tomar um sobre os golinho de uma vinhos. cerveja. Se alguém quiser dividir uma comigo aqui. É... É verdade, acabou de sair, né? O Deluxe. Tá gravando? Tá gravando, tá Quer vir gravando. aqui dar um oi? Quer vir aqui dar um oi? Dá um oi Venha também. dar um oi, venha dar um oi. Beer, Acabou de beer. sair Dá um o oi. quê? Vamos falar do... Mais um Bernardo pra confundir as ideias. Vamos falar do Deluxe da Lagoon aí. Aí, ó. Todos Tá ouvindo. saindo agora? Acabou de sair Acabou de agora, sair? não. Acabou de sair o mês Aí, passado. ó. Ouça Lagoon. Eles acabaram de lançar um Deluxe. Na verdade, isso foi um mês Lançaram atrás. um mês Então eles atrás. lançaram... Mas continue ouvindo. Continue ouvindo. Eu ouvindo, é isso. Escute bastante. Ó, eu vou te falar uma parada. O Biel trabalha comigo, já tem aqui quantos anos, Biel? Desde 2002. São muitos anos. Mais anos do que o Jovem Dionísio existe. É verdade. Você vê que eu não aguento mais o Gabriel na minha vida. E o Gabriel é bom. Alguém mais vai vir? Cara, Você pode tá dar uma quente, mas é preenchinha. diferente, hein? Só pra dar uma Vai geladinha. dar um Peraí, mix. peraí, então. Não, blend. Se chama Shotinho, blend. shotinho. blend. Caralho, tá gelada pra caralho essa garrafa aqui. Ah, E pô, é o porque... Biel é bom moço. É porque tá quente hoje, né? O Biel é bom moço. O Biel não bebe, o Biel não fuma, o Biel não valeu, transa. valeu. Aí ele vem e fala logo de Agüey. Ué, perguntou. Pô, é Vem isso. logo de Agüey, é. Pergunta sujeira maliciosa. Esse é o problema de quem não transa, fica pensando. Ah! O Biel é o típico exemplo de Tem uma Agüey. cara de transarino absurda. Tem Olha o cheiro. sorrisinho que ele tá cheiro, dando aqui cara. pra gente, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo esse sorrisinho. Aí você falou, não, porque Agüey é um negócio mais da imaginação. É Biel, velho. Ah, por, tá isso ali, por isso que ele mano. ouve Agüey pra caralho. Ah, Saiu correndo. Pô, e vocês agora lançaram um álbum e vocês vão fazer turnê? Vão, né? Já anunciaram alguns shows. Estamos com um show Cara, anunciado. tô muito de cara como ele consegue comer as paradas assim. É, ele tá leva pegando pro as cantinho cascas, dele. ele mastiga e solta ali do lado. Não, Ele ele, só tá mastiga fazendo. até a tampa, ele recicla. Existe um aqui ainda ou não? Já foi tudo pro saco? Foi Cara, acho que ele tá gostando do... Caralho, os caras são Ô, mas- viciados mesmo em... Não, é que quando esfria a água... você- Ô, quando esfria não rola. Quando É que esfria quando tá esfria difícil. a água fica mais difícil de abrir. Você É, vai fica mais isso duro, agora. né? Você não vai Tá conseguir. duro pra Você compra caralho. morde vai por aqui ou conseguir. morde por aqui? Por baixo, normalmente. aqui por vai baixo. dar. Agora você vai conseguir, você vai Agora conseguir. vai ser ruim a experiência. ser ruim. Esmagar a Vai casca, Eu não te vai juro. vir o pinhão. Ó, mas faz com o dente nada. do lado, da Não é nada. frente não. Pô, daí ele corta, tá ligado? Ó, se ele acontecer isso aqui é porque deu Ó, merda. deu saiu- merda. Ó, saiu deu só a merda. filmadinha. Porrinha, saiu o esperma do pinhão. Espermião. É o Por aí que bigolado. nasce o pinheiro, né? É, isso aí é um pinhão, Isso é. aí vira Você pinhão. jura por Deus que é do Juro por esperma Deus. do pinhão que Só que nasce? esse não dá mais que cozinhar. Esses pinhões, na verdade, eu Caralho. selecionei todos eles à mão, né? Que episódio doido. Eu que peguei esses pinhões. Ah, é? Eu tava- Você catou eles? Eu que catei todos eles. Parabéns. Foram esse mais de pinheiro aí 16 que você quilos tá de comendo. pinhão. Boa catadura, hein? Mas... Selecionado. Mas isso aqui tá bom pra comer ainda? Ó, isso daí bom, quando nasce, tá bom. eu vou, Mesmo com esses eu vou dar minha espermatozoides, experiência né? de Essa é a agrônomo melhor aqui. parte. Mano, essa é a melhor parte, a parte mais É. nutritiva do pinhão, sabia? Quer passar no solzinho aqui, ó? Esse é o embrião, o resto é Dá um uma dos molhadinha no perma. sal aqui de leve. A galera tá Mas é um corando lance- meu pinhão, pô, velho. tinha Não sai até por pinhão que nada. tava- Quando esfria não é impossível. Quando tá quentinho. Cadê o ele sai- dog pra me ajudar aqui? Não, Caliburn já resolve. Não, só molha aqui e come. Deve essa ficar Mas, ele, mas, Caliburn mas, eu, inteiro. mas eu como só a pontinha. Sem a Ah, casca. sem casca. Sem Come a até onde casca. der Ó, sem a casca. chuchadinha assim. Não, ó, Isso. dá uma mordidinha e puxa, dá uma mordidinha e puxa do resto. Aí, ó. Aí, ó. Inteiro. Vamos, pinhão. Vamos, pinhão. Vamos, pinhãozinho. Mas com sal é Um mais bom gostoso. pinhão, chimarrão. Não, com sal é mais gostoso. Sal mais gostoso. Ele sem sal, ele fica meio sem sentido. Ah, eu gosto. Cara, é porque acho que é costume. É tipo café sem açúcar, assim. É. É. Não, tipo, é o é. ovo sem sal. Não, Acho mas que o ovo com sem ovo sal sem Não, é sal, aí, mas- aí, Não, mas, aí, cara, essa aí eu não comparação sei. é mais Aí eu não tenho referência. Nunca tentei. Depois que eu aprendi a tomar, ovo depois que eu sem aprendi a sal, tomar nunca café sem fiz, açúcar, cara. Mendão, Nunca. eu Ah nunca lá, mais consigo chegou tomar esse com. É, não, isso sim. Pinhão sem mas o sal ca- eu ali tá gosto, só as mas eu cascas? consigo comer com sal ainda. Adoro. Eu acho que sim. inclusive. As cascas e a Não, mas sustentação. é, não, é Eu- diferente Entendeu? então, né? Entendi. É diferente. Eu Ó, quer como mais um? Aqui, com só sal, é casca. bem gostoso. Só também. casca. Não, tá virando papo de crazy nuts aqui. Pô, eu vou te falar, crazy, né? eu gosto de episódio assim. Não, mas Really good Aleatório. se eu vou falar, Pinhão. eu vou pro mato, eu trago lenha, eu trago pinhão, trago Carvão. carvão. Você tem um quê meio de lenhador assim mesmo? Ele é. É, não, é que eu- é que Não, eu- tem machado ali atrás, tem lenha, traz aqui que eles Ele faz ao estalam uma vivo. lenha aqui. Mas na é frente que, do mas é todo que mundo. hoje, é que especificamente eu voltei ontem das Especificamente. férias e eu estava lá pros matos. Daí eu tô usando a bota ainda, o traje aqui. Você tá no mood meio Virgin eu tô, River, tô no assim. traje Tá, ainda, né? tô no traje, tô no traje. Aqui, ó, butinão Mas daí no eu vento, sempre né, trago Bruno? lenha aqui pra gente. Daí dessa vez trouxe pinhão.
Pinharada. Não, Fala, só- Calabresa. Só evolui, né? Fala, Ia Calabresa. buscar mais casca. Tomou aí, um né, choquinho, né? Quase que ele Tadinho. trouxe umas embuias de quilômetros de altura. Ah, esse é só... Não, esse daí é silêncio, né? É, não é nem Embuia silêncio. proibida. Embuia proibida. É eucalipto. Não, Você vai ser pode preso. falar- Tô falando Não, besteira. vocês podem falar a maior verdade do mundo, eu não tenho nada a esconder. A embuia é só embuia caída que o pessoal usa pra fazer palanque lá no meio dos matos e é isso, né? Tipo. Mas enfim, né? Embuia de reflorestamento. Não, nem Não, tem. não é. Não existe, não Nem tem, não existe. Mas embuia leva muito tempo pra Claro, crescer. tô brincando. Conta Caiu Não, mas é- tronco, mas Por é favor, evita- só Mas eu embuia sou viciado, caída, eu por sou favor. viciado, assim, madeira, coisa do mato, assim. É, que verdade. A Eu casa gosto. de madeira. Ô, a gente É um pode ir vício pra esse atípico. papo. A casa de madeira do pai do É, Berlei. meu pai foi sempre gravado ensinou. desde com E não- como não tem isso no fato curioso? Pô, então. Porque foi feito Abriu um o clipe verso. sobre Porque a isso, música Mas que eram muitos tava longa o fatos. suficiente já. Senão ela ia durar. E já tinha um ela ia assunto ganhar mais de faroeste importante. Já tinha um caboclo. assunto, né? Os Já, caras já preferem tinha um falar assunto de- mais importante pra ser falado do Berrei. Ela né, quase que era- ganhava em tempo de que ele gosta de faroeste se enxaguar por caboclo, completo. Mas eu gosto, Eu assim, eu consigo- gosto muito do interior do eu Paraná. consigo ouvir o e final as da belezas estrofe naturais, dela. assim. Casa de Eu acho foda. madeira. Casa de O pai dele tem Ela uma era. casa de madeira. Não, tem outros fatos dela. A casa colorida. O lobo mal foi em todas as casas dos porquinhos, A menos casa na casa de colorida. madeira do pai do Berrei. Foda, hein? Porra, ela Fato tinha uma curioso, igreja parte dentro. Não, mas Como que é? evitando Uma polêmica. Quem é, capela. poxa? Eu. Eu. Sou coxa branca. Eu sou o único que até não o sou. É, 80% O da Fufa é banda. coxa Por que, branca que você também. não se defendeu e botou outra camisa ali? Ela tava à disposição lá. Tava. Ela tava, mas é que eu não. Não fui pra rixa futebolística, assim. É que eu acho o que Mendonça a é vibe é Fraco outra. with no talent. Só não Ele sabe tá no a processo hora de ainda. virar coxa. É que. Não, pô, Paraná, nono maior. Agora Começou. é o nono. Não, peraí. Pô, não, mas esse Não, mas é dado que ele engraçado, vai é falar engraçado. agora é um dos Isso mais... Isso foi muito bom. Fatos da Wikipedia. Cara, é que o Paraná, ele não tem divisão. Situa, Tipo, situa. ele- o Paraná não tem divisão agora, tipo, ele tá na segunda divisão do Paranaense. Então ele tá na quarta divisão do geral, tipo, Brasileirão? tá tentando Tá na entrar sexta no- divisão do brasileiro. Tá tentando assim. entrar. Não, ele caiu da quarta divisão do brasileiro, foi isso. Daí, É. quando ele caiu Não, nem do existe, terceiro né? ao quarto Ele do caiu da brasileiro, dele terceira. É Acho que ele é da que. terceira. É isso. Daí Você ele só foi pode pro- estar na só pra quarta. Série B. Isso. Ele não Ele pode... não tem, pra- ele acabou, não... Ó, acabou. eu sei exatamente, eu sei exatamente. Nem eles, né? Deixa o cara se defender, pô. Também, cara. O Paraná não pode Paraná vai disputar acabar. a Série C do brasileiro porque ele não tá Série nem D. na Série B do Paranaense. É isso. Sim. É isso? É série D, série D. Quando eu fui pegar a camisa lá, alguém falou assim: não, leva só a camisa de time. Sim, mas agora é um fato O curioso, adendo, porque agora eu o falei. adendo. Não, mentira. Agora é o fato curioso. Fato Falou curioso. que o Mendão O torcia nono pro maior. Paraná. Deixa, Essa deixa. sou Ó, eu. a nona maior média de público do Brasil hoje, de times do Brasil, é do Paraná. Ah. Nona maior. Flamengo, Não, não é. juro Não, por não é. Deus, Paraná- Flamengo é sério? o primeiro, sei lá, Corinthians é o primeiro. Juro, Paraná tá em nono. Nono? Uma média de, sei lá, 30 e poucos mil torcedores Caramba, por seis, jogo. seis, né? Teve 6 três mil. jogos, né? É que teve três Bis- jogos. Três né? jogos e os três 4 encheram o jogos. estádio. Ah, mas Porra, mas bizarro. tem Cara, que a falar torcida isso, velho. chegou num ponto de É que- agonia que é isso, cara. Não, Pra a dar torcida- dinheiro pro time, eles arrecadaram Não, 1 milhão a coisa e é tão Os caras feia do que o Paraná eles estão indo torcer pro time de futsal deles. É que eu não sei É por que nesse tá todo naipe. mundo A falando coisa desse é jeito, tão porque Paraná tem que feia ter dó, que o cara. futebol Paraná no não tem Brasil que é ter, desse pô. tamanho e o cara faz assim, não, porque o nono. Cara, o nono. O nono. E abriu um sorrisão quando tá Não, falando. mas é foda. É o nono. Não, mas vamos nono, pensar, vamos porra. pensar. No Rio tem o Flamengo, até eu defendendo Fluminense, o Paraná. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Não, esse- Fluminense. se for Não, chamar os Corinthians mas é acho São que- Paulo. Se for chamar os Ah, tá. maiores. A gente quase podia voltar pra um 95 papo já, música, que o tá? papo futebol aqui tá muito ruim. Não, Vamos mudar. Mas eu Outra- não posso falar muito do meu coxa, né? O amor fica, Não, mas. chega, chega. Vamos subir, coxa. É que, cara, tipo, o Paraná só uma não fase, tem, coxa. É que o Paraná não tem Só uma que fase. falar dele, assim, tipo, ele já tá lá no chão, assim, não tem como se deixar mais ainda, tipo, se quer zoar com o Paraná, ele já tá zoado faz A partir tempo, de velho, agora, infelizmente. sabedoria. Não, Mas mas o agora Paraná é a um gente time tá, da tipo... hora. É que, assim, o Paraná, ele tem muita torcida, mas ele não tem time, tipo, esse é o ponto. Ele não teve gestão, ele tava na primeira divisão, foi direto pra quarta. Então, tipo, e ele tá lá... Não, não foi É. direto, né? Foi alguns direto. anos. Não, Direto, 4 Foi anos. direto. Não, Primeira, não, segunda, pesado, terceira, pesado, tchau. Bom pesado. que o Mendão não acompanha tanto. Não, é... Vamos É, voltar a falar de paranistas, música, perdoem Mendão. ele que ele nem assiste o jogo do Vamos falar Paraná. do coxa que Por o Mendão favor, entende mais. puxa um papo música. Não, Puxa um minha, papo. Acho que minha, vocês estão minha malucos dúvida, aí, na pesado. verdade, Só por isso. é vocês em Fala Curitiba, merda. vocês têm algum plano ou algum pensamento de sair de Curitiba? Sair pra morar em outro lugar, se diz? É. Cara, por enquanto não, assim, tipo, pra tudo que a gente precisa, assim, as coisas que a gente precisa fazer, a gente ainda consegue se virar muito bem aqui. E é a cidade que a gente nasceu e viveu a vida inteira.
Então, E você acha E que em algum momento isso muda? cara, pode mudar. Tipo, como pode também não mudar, assim. Tipo, se um dia Cara, voltar, sempre Sim, fala, sim, velho. sabe? Tipo, esse que é o lance que o Google falou, tipo, a gente tem um fácil acesso ao São Paulo, Ao São Paulo. Ao São Paulo Futebol Clube. futebol na cabeça. e ao Rio de Janeiro Futebol Clube, né? Tipo, enfim, é um voo, a gente chega lá, Sim, ou sim, sei lá, sim. 5 horas de carro, a gente tá lá. Não, tipo, a minha pergunta é nessa linha. Sim. Olhando, Não é- olhando de fora, assim... Você eu mora não- em São Paulo? Eu moro em Floripa. Eu não vejo por que sair. Né, assim, Eu faço a petição pra gente morar um tempinho em Lisboa, assim. E essa é a petição que eu sempre faço. É que ali você consegue fazer muita coisa Mas diferente. é né? que a galera que trampa em São Paulo consegue vir trampar aqui. Cara, em na pior das Curitiba hipóteses, de muito carro fácil, são tá 4 ligado? horas, né, velho? São Muito 4 horas. fácil. Então, assim... Mas a gente perde aquelas coisas que dizem ser importantes pros artistas, que pô, você tem que participar dos eventos, você tem que fazer network, você tem que fazer isso, tem que fazer quando aquilo. você tá lá, você tá pô, vivendo a olha- vida lá, né? Esse que é o Você vai lance. num boteco, Só que a você gente. toma- Daí você vai num boteco, daí você conhece o fulano, que é da marca tal, a ciclana, que é da empresa X, e você consegue fazer essas conexões. Tipo, a Também gente pra tá. conhecer geral, A gente. né? A gente. Na real, a gente. A nossa preocupação em conhecer as pessoas e fazer essas parcerias é muito segundo, terceiro ou quase quarto plano. Nosso primeiro plano, o segundo e o terceiro plano é fazer música e pronto. E fazer show. Tipo, se alguma E- coisa surgir em relação das músicas, assim, tipo, tudo Sim. bem, sabe? Não é um... Hoje Mas então, existe o mas o nosso WhatsApp foco- e a ligação, então, que conecta as pessoas no mesmo eu instante. acho que a única coisa que vocês perdem estando em Curitiba é esse rolê, é o rolê. Não é necessariamente Tá trabalho. convivendo Que não ali. dá pra É o dizer rolê. que não é importante. Não, também. e é super importante. Só que, por exemplo, se você pega, sei lá, eu falei disso com a Lagoon no episódio que a gente fez com eles, de, pô, BH, tem plano de ser de BH? Nenhum. Cara, o Jota, se você pegar talvez... Porque assim, se você pensa na cena pop, que vou colocar... Mas teve Skank também, né? Vou, em BH, né? vou colocar vocês num bolo pop agora, assim, né? O Jota Quest e o Skank, cara, nunca saíram de BH. O Paulinho do Jota Quest mora em Trancoso. E talvez a banda que mais faça show dessa cena pop hoje ainda seja o Jota Quest, que faz, sei lá, 3, 4 shows por semana. Se você pega os maiores dessa geração, talvez que pra mim, Lagoon e Vitor, fazendo no máximo 2, no mais, assim, ó, em alguns cenários, 3 shows no final de semana por causa da Lagoon. Mas a média é de 1, 2, entendeu? Não tem por que você mudar sua vida inteira pra um lugar que às vezes vai te consumir pra caralho, que é o caso de São Paulo. Vai te entregar uma contrapartida de, pô, você vai estar num rolê com uma galera massa pra fazer música, pra ter uma interação, pra fazer um feat, pra não sei o que lá. Aí precisa? Não precisa. Você, pô, no grupo de Depende do WhatsApp. artista também, né? Tem gente que mora em cidade, tipo, a gente mora em Curitiba, que é uma capital e tudo mais. Ah, então sim, a sim. gente tem acesso a, tipo, Aeroporto. aeroporto Tipo, e também. a gente tem um fácil acesso. E acho também, que essa que é a, parada. e também a mão de obra para as coisas que a gente produz, assim, sabe? Tipo, Consegue alugar pessoas o que são equipamento. envolvidas com, sei lá, a gente vai fazer um clipe. Pessoas que trabalham no clipe, assim, na direção de fotografia, na produção, na direção de arte, sabe? Tipo, a gente tem contato com pessoas que são daqui para Sim. trabalhar com a gente. Então isso também não nos trava tanto em estar em uma cidade que ela não tem recurso para nos atender. Em questão de produção Sim, sim. artística mesmo, sabe? E tem cidades que às vezes, mesmo sendo capital, às vezes as pessoas todas saíram de lá e foram para São Paulo. Que de pouco em pouco é o que está acontecendo em Curitiba. A maioria dos nossos amigos que trabalham com arte, ou trabalham com produção de filme, ou trabalham com produção musical, cara, um momento ou outro estão indo para São Paulo, nem que seja para passar um tempo, porque, querendo ou não, lá é a concentração das paradas. Tá todo mundo indo para lá e daí lá tem Sei lá, muito sexta, sétima trabalho. maior cidade do São mundo. Paulo e Rio, né? Tipo, tem esse lance também. Mas aí né? dá pra você ir, fazer o que muita precisa coisa fazer e pra fazer. voltar, E volta. sem precisar morar, né? Não, pô, e é sempre bom voltar pra casa, assim, né? E vocês- Tem esse lance, assim, tipo, a gente volta, Curitiba tá igual, daí a gente chega no bar do Dionísio, conta as histórias pra galera, encontra os nossos amigos, tipo... Eu acho massa o clima Tem daqui. um valor, assim. Eu particularmente gosto daqui, assim. Mas vocês veem uma cena acontecendo em Curitiba. Porque assim, hoje olhando de fora, com pouco conhecimento da região, eu vejo vocês como os principais artistas de Curitiba. Assim, a gente fez o episódio hoje com o João Marca, um cara que eu gosto bastante. Tem o Bidezão, que faz umas puta produções, assim, um cara criativo pra cacete. Bom demais. Mas eu não vejo uma cena saindo de Curitiba num formato nacional, como você vê BH, com Samuel, com Jota, com Lagoon, com até algumas coisas mais regionais, mas que pegam o nacional no lado mais B, sei lá, o Lamparina, umas coisas assim. Eu não consigo ver Curitiba como uma cena em nível nacional, assim, de nomes, né? Eu vejo vocês. Posso estar errado? Mas Cara, é que eu acho que
antes da gente já tiveram outras bandas e artistas que daqui foram muito importantes pra toda essa caminhada do cenário musical mesmo. E hoje em dia a gente convive com muitos artistas e bandas daqui que a gente é muito fã, assim. E que é isso, bola, a gente tem um futebol com a galera da música, assim, com produtores, artistas. Aí tem a galera da Capim Limão, a galera da Tangerine. O Escravo, que tem o Estúdio 172, tem o Nicolas Cândido. Tem um monte de gente. O Yuri tá sempre jogando com a gente, que é um baita artista. Enfim, todo mundo muito talentoso e todo mundo fazendo a sua parada e descobrindo muita coisa. Tem muita gente que tá no começo, muita gente que já tá aí faz um tempo e muita gente que ainda tá sacando qual que é o que tá querendo fazer da vida, assim, sabe? O que fazer da vida em relação a, tipo, que tipo de música e que tipo de criação eu quero fazer, sabe? E hoje em mais dia bonito também, tipo, com, sei lá, com esse negócio de rede social e de internet, muito menos depende de onde você mora pra uma música tua estar funcionando. Verdade. Porque É mais hoje em dia onde a acessibilidade galera ao equipamento consome que você mais fazer, é muito né? ali dentro da internet, tipo, não representa tanto onde a pessoa tá que... A gente não teve uma... A gente não teve um suporte ou uma cena ou coisas que nos puxaram junto, assim, sabe? Tipo, o nosso foi uma construção muito que começou mesmo regional, porque ela tem que começar. E não só regional, nossa construção começou entre amigos. Começou entre a gente. Entre amigos, amigos de amigos, e daí amigos de amigos de amigos, e daí esses provavelmente contavam pra um primo que mora A em outra gente cidade. falava e ele que contava nossas pra um festas era amigo. tipo nossos aniversários, né? Aniversário de nós a 5, gente- cada a um gente chamava teus fazia amigos, meta daí de chamava ingresso. uma galera, mas era tipo, quem conhecia a Cada um banda. tem que vender 100 ingressos pra gente fazer essa É, parada. cara, nossa, o que eu me Tipo, bati tinha pra esse vender papo, esses assim. ingressos, assim. Foi bem no Eu começo da chegava pra faculdade. galera da minha facu, É assim, bizarro, cara. falava, rapaziada, se vocês não forem, Não fala mais na moral, comigo. não fala mais comigo. Eu tô No fazendo uma começo era parada assim, aqui, tem que ir. E Porque a galera é preguiçosa, muita gente preguiçosa. eu sou preguiçoso pra caramba, pra ir em qualquer coisa. É. Só que a Tipo, gente era pra- chato, esse era o nosso A gente era chato. segredo. E até hoje eu sou chato, mano. Você Isso vai fazer deu uma um- parada é. em Curitiba, eu falo pros meus amigos, quem não for não é meu amigo, mano. Porra, tá E ele tirando? tá criando um monte de inimigos. E hoje ele tem 3 amigos. Hoje ele tem 3 amigos, cara, que vão lá. E os 3 estão sentados aqui. Você viu que o Grande Fufa nem abraço. participou. O Fufa nem participou do podcast porque ele não aguenta mais. Eu não velho. veio porque não considera amigo. ele não aguenta não, mais, velho. Se você continuar Não, mas desse acho que tem jeito, um lance. Nós 3 Mas- sobramos. E eu já tô quase Eu que... já tô também Tipo, meio uma parada que é do coração, ali, ó. assim. Eu sinto que a galera aqui de Curitiba, quando vê a gente fazendo uma parada, assim, fica feliz, mano. Tipo, você chega assim e fala, caralho, que maneiro, tipo, vocês Pô, estão... mas você sabe que você Nossos falou amigos, agora, né? você falou agora Ele fez fala sentido bonito. pra mim. Porque a hora que a Tipo- gente tava discutindo no tênis no sábado, eu, o Chico e o Jorge, alguém falou, os meninos estão no estúdio. Alguém falou assim, mas o Ber vai, o Berrei vai. Não vai, então nós vamos. Eu sabia. Não, mentira. Viu só? Viu Não, só? é que eles não foram. Olha o no show sorrisinho uma vez dele, ó. lá, né? Eles ficam chateados. Não, eles são sujos, porra. A gente chamava. Não, vamos ficar no hotel. É, Porra. daí... Ó, tá rolando O rancor. Jorge ficou. Não, o Jorge, ele deve te falar, do Berrei não tá lá, então eu não vou, né? É que o Jorge perdeu no tênis, né, Jorge? Puta, aí tomou uma surra Daí no tênis bateu. dia, a terceira surra. Ah, aí tem que ir pra casa. Cansou e bateu vergonha. Somou as duas coisas. Tomou a Daí terceira tá surra no bonito. tênis, aí É, falou, eu acho uma não. doideira, gente. Eu tô indo, tipo, eu vou almoçar com a minha avó às vezes aqui em Curitiba. Ele fez por quilo, assim. Você vê que pega uma esquina e o assunto ele... Vai. Não, e Vou daí- almoçar com a minha avó, tô curiosaço. pro Daí que vem, o. E que às vezes eu vou almoçar com a ela minha avó. chega pro malucão assim e fala, porque ele tem a banda lá, né? Não sei o que. Conhece? E daí eu, tipo, com vontade de enfiar minha Aquela cabeça imitação no da dedo, minha avó, assim, né? né? Diga-se de passagem. Você, Mas- você falou especificamente que você vai com sua avó almoçar num quilo. Eu almocei num quilo bem bom hoje, inclusive. Um É? hibisco. Hibisco é bom, né? Hibisco é bom. Mas o Só que do outro lado da rua tem um melhor. Mas o Rodrigão te apresentou o favorito dele. É, eu ele- escutei ele te apresentando, eu Ah, intervir e falar, vá Ponto no ponto grill. grill. Vai no ponto grill. Ele falou, eu- ó, tem o ponto grill e o hibisco, mas vai no hibisco. O Rodrigão falou. Cara, vá no ponto grill. Vá no ponto Não, ó, o hibisco... Mas o Coitado, hibisco é da brabo. hora, o hibisco é da hora. Mas o ponto grill é muito brabo. É que a ó, gente um é salve pro acostumado Beto aí pra toda a com- galera do ponto grill que, mano... Não, o É Beto costume, lá, né? o Beto É nosso costume. parceiro. Lá é bom, velho. Lá no Ponto Grill rola uma parada que é style, assim. Os caras lá curtem muito rock, assim. O Beto lá curte muito rock. Então todos os atendentes
Estão com uma peita de uma banda de rock. E quando você sai, o restaurante é numa marquise. Quando você sai do restaurante, você desce uma escadinha e daí você tem que sair por um lugar que é como se fosse uma portaria. tipo Só que é uma cinema, portaria assim. que você tem que entregar teu negocinho pago, carimbado. E ali ele faz o merchandising dele. Dessas porque ele camisetas, tem você pode várias... comprar essas Não, camisetas. agora ele tá à vende venda. as camisetas. Tem do Agora Pink tá, Floyd, mas- Jimi mas até Hendrix, pouco Led tempo atrás Zeppelin. não tava vendo, O cara é um exposição. gênio. Só Por era 5 exposição. anos ele ficou fazendo só exposição disso e todo mundo perguntava. E aí, tá vendo as camisetas aí? Ele falava, não tá, Escassez. mas já Ainda vai não. ficar. Criou Já a vai escassez. ficar. Ainda não. 5 anos fazendo isso. Quando ele abriu lá... Pior que eu não comprei ainda. Porque não tem Jovem Dionísio. Pô, sacanagem. Se não tiver Jovem Ele Dionísio, queria não dá, tanto mas Daí uma tem que durar história. banda Criou uma de rock expectativa. É que eu me empolgo lá no buffet por quilo, daí sempre que eu saio de lá eu gastei mais do que eu deveria ter gastado. Pô, mas vou te falar, eu não conheço o Ponto Grill, da próxima vez eu irei. Pô. Mas eu gostei bastante do hibisco hoje. Tipo, É? bife- bom. o bifinho Não, tava não, assim, caralho, é feijãozinho, bom, ó, feijãozinho mas é de Eu vó. quero deixar claro que a gente não é Falar do hater Tom, de né? nenhum restaurante A aqui, gente tá? foi lá. Nem o restaurante. Nenhum Nenhum restaurante. restaurante. A gente foi Foi com o lá e Tó é lá bom. no Hibisco, A saiu, gente tomou um chama- sorvete. O Tó gostou dele. O Bom Tó demais, gostou também, bom foi demais. sinistro. Mas o Tó nos apresentou o Picanha de São Paulo, que vamos conversar. É verdade. Uma picanha Ah, também. mas É que lá do em lado São do Paulo... bexiga. Não, mas o dia que você for trombar o Mas Tó, tem um ali que... você senta com ele e fala, Tó, me leva na picanha. Mas eu Acabou. não consigo, velho. O Tó não responde Não, o mas WhatsApp. tudo bem, o dia que ele te responder. O Tó não responde o WhatsApp. Olha no olho dele ali, ó. Cadê o Tó? Cadê o Tó? Tó? Olha no fundo do Cara, olho dele. pô, Tó. tem 2 temporadas que eu tento trazer o Tó no podcast. Pô, Tó, larga a mão, hein, cara. Tó. Ô, Tó. O Tó já me enrolou tanto que eu tô pronto pra ser fumado. Ô, Tó. mas, cara, assim, ó. Viu o que você tá fazendo com o cara aqui, Tó? Pô, e, cara, é um cara que eu tenho muita vontade de trazer. Não, mas o Tó é muito massa, cara. É Tó porque é o Tó... sinistro. Olha, eu vou... Um ponto muito muito do Tó. importante, que eu vou defender o Tó em uma parada. Eu sei que o Tó é um cara muito ocupado, porque ele trabalha muito, cara. Pô, o Tó, ele tá o tempo todo, tá sempre produzindo, tá sempre gravando. Ele é um cara muito talentoso e ele Sim, exerce sim. esse talento dele. Então, ele é um cara que acho que tem uma Vendo agenda parada bem técnica treta. também, às vezes que estraga no estúdio. Ele é um lá. cara que tem uma rotina Ele mesmo forte, vê, né? resolve, Ele, vê ele como vai tem os atrás. horários dele. Ele tem o horário dele, tipo, de produzir, assim, de fato. Tipo, Não, a gente, a partir das 8 de tal hora, tipo, cara, tem a agenda dele. Tipo, a gente cara, vai ó, fazer agora deu o 7 episódio horas. com Cara, a produzimos 5 a tudo até seco, agora. né? Eles vão voltar, vão fazer alguns shows. Vamos voltar, vamos Aí você vai cobrar ele Aí eu ao espero vivo. que ele venha. Eu vou falar assim, pô, Tó, eu te chamei a vida inteira pra vir. Pô, Como Tó, se Tó não brasileiro, aparecer na entrevista do 5 a seco é sacanagem, hein, Tó? Já era pra ter Verdade, gravado, pô. mas aí por algumas questões pessoais aí a Por gente causa do postergou. Tó. Não, pior que não foi, Dessa eu vou ter que defender o Tó. Não foi Tó, culpa dele. Tó. Não, All the pô, nós love in the amamos o world. Tó. Pô, Ele chama aqui do muito Curitiba Tó. também. Você é muito- Você é um cara muito foda, Tó. O Tó Oi, a produziu gente- 4 músicas do disco Aqui, agora. ó. O Então, Tó vem na 8ª temporada, essa é a 7ª, que já tá fechadinha. Sim. Mas o Tó vem na 8ª, com ser o 5 só a ele. seco. Sandy Júnior, chama Sandy. É a 8ª temporada. Tava temporada. E aí o Clay também. O Clay já me enrolou. O Clay gosta mais do Amplifica, pau no cu. Qual é, Clay? Já foi no Amplifica, já foi no do Qual foi, Borges. Vitinho? Porra, velho. Bora, venha. Mas, por pô, vai favor, estar amanhã Clay. com você. Quem lá. organiza teus after, filha da puta? É, então. Tô brincando. A conta chega uma hora, rapaz. Não, tô brincando. É um cara que eu gosto pra caralho. E a 8ª temporada a gente já falou, não, um dos primeiros episódios a gente faz com o Vitor. Que já... Ó, a gente tem uma. vamos Pergunte assistir. pra ele uma história engraçada nossa. Pergunta com pra ele a história do pêssego. É. Só isso. História A do gente não vai te pêssego. contar. E a história do peixe. Não, a gente não vai te contar. Ele Ah, que vai. acabou? Pergunta Ó, pra ele ó, a história do olha pêssego. Aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. Falei que tinha alarme. Vou levar na câmera ali, ó. O alarme do Google. Alarme do Google. Mas alarme pra quê? Que é O isso aí? alarme das estatísticas que eu falei mais cedo. Olha, Ah, o o alarme Google. Você vê como o Google é maluco, velho. O Google, ele O bota alarme alarme das pra tirar estatísticas. print Mas, cara, e é que comparar tem que os bater bagulho. o print no mesmo horário, pra você poder São comparar 9h40 da noite. com velho. 24 horas atrás. Isso se chama ciência. Como vocês não me Ó, vamos avisaram aí? atualizar, Saber atualiza comigo empírico. aqui, ó. Vamos abrir aqui. Isso é ciência. Esse aí é cara. pra quê, TikTok. exatamente? Pra corda Ó, eu pedrinha ou entro pra aqui, ó, outros? sons Também. no TikTok. Entra aqui, quantos sons tem? Bati um O print. Google é maluco. Quanto que é? velho. Esse aqui tô bem. Quantos tem? Tem 160 mil. Daí eu 160 venho aqui, mil. ó, e olho o print de ontem. Vamos ver que horas que era o print de ontem.
Não tirei o print de ontem à noite. Quer pagar de cientista, velho? Pra cima de voar, Por isso que eu sou amigo do Meu Guga. Deus, Por isso que eu ainda sou amigo botou do o Guga. alarme meio-dia e pra te 50. falar que... Desde o começo mas da cadê, ó? entrevista. Mas vem subido de 10 em 10 mil. Metodicamente. Eu tava De acreditando. ontem Eu pra tava hoje... acreditando Não, também, mas dá pra cara. ser Eu em nunca tinha 2 visto dias. isso. Dá pra fazer a 12 média. 12 mil. Brincadeira, Não, ó, brincadeira. eu não bati o de ontem, eu tava viajando, tava Mas e dirigindo. antes de ontem? Antes de Ontem eu ontem. tava dirigindo. Tá certo. Mas de ontem, ó, eu tirei um print. Ontem, meio-dia. Tirei um print. Ontem, meio-dia e 50. Cara, meu E pai tá hoje, fazendo meio-dia e isso também. 50. Ponto de equilíbrio aqui? Foram 10 mil vídeos criados. É? Bom. Ó, Imagina se fosse... será Pô, que, vou te ó, falar, peraí, eu deixa eu gostei, esticar minha perna eu aqui, gostei desse negócio que se não encher minha taça, meu microfone cai. Então, depende disso, ó. cara. Não, mas puta que pariu, hein? Inacreditável. Pô, deixa a garrafa ali em Inacreditável. cima. Não, mas é que daí quando ele terminava, a gente bota... Sabe o problema disso Não, aqui? não, mas deixa a é que garrafa estão só, aqui, ó. tão só as Deixa a garrafa cascas. ali em cima, O problema é que porque estão daí- só as Será que se eu cascas. apoiar meu microfone tão pesando. celular aqui dá certo? O problema é que estão só as cascas do peão aqui. O peão já foi embora. Pega um outro tijolo ali, aquele ali, ó. Botar um tijolo pega aí. nada. Pronto, velho, pode deixar igual aí, tem pode deixar aí. Tá de boa, tá de boa. Boa. Só que daí quando for tirar... Não, pô, agora que eu vi o horário, eu fiquei. Pô, como vocês não me avisaram que são quase as 10 horas da noite? Nós vamos gravar uma hora. Nós vamos chegar em Floripa 4 horas da manhã, velho. Amanhã tá Armandinho, meu Deus. E hoje Armandinho, Armando, salve aí, um nós somos muito abraço fãs. pra A gente você, se encontrou Armando. no começo do ano e falou que nós era fã fazia muito Pô, tempo. eu não te Meu encontrei amigo, no começo do eu ano, fui- mas eu sou muito fã eu teu fui- e o Google não vai me fui interromper muito agora, show. porque eu já fui Poeta. muito show teu e eu tô falando agora. Armandinho, eu te Fui amo. uns 5 anos seguidos em show teu, cara. Vou ser Cara, bem Eu já fui sincero em com 4 shows do você. Armandinho, eu acho. Seguidos. O segundo já. artista que eu mais fui em show na minha vida, acho que foi o Armandinho. Cara, O primeiro é eu acho que eu Lagum, fui que eu acho que eu fui em, mano. O primeiro show que eu fui na minha vida, assim, truzeira mesmo, que eu fui com meus primos só, assim, Foi do aquele Armandinho. show de ir com pai, coisa arada, foi um show do Armandinho. Não, então quando Valeu, você fala Armandinho. truzeira, é o Armandinho mesmo. Não tem VS, Pô, não senão tem... eu não vejo pra ele por Vou mais. ver se eu acho a Mano, foto minha com ele. Anos, aníssimos atrás. Cara, o Armando não tem VS, não tem sequência de repertório, Mas não tem um molho. clique, não tem nada. Mas é tem um tudo molho. orgânico, Tem ele, valendo. tem ele. Mas tem um molho demais. Cara, é velho. um puta show. Aqui, ó, puta aqui, ó. show. Ô, eu vou te falar, hein? Não queria falar nada, mas ele tá... Nos meus arquivos. Meu Deus, olha a 5 cara de da janeiro- Armando, de 2003. 5 de janeiro de 2013. Berrei, vai lá de novo. Pô, ele tá trincadão, mano. Cara, Pô, tá ele... brincado. Você olha, você olha pra ele, ele parece Não, uma magrela, saca só, ele tá fui eu? chapado. Cara, ele tá shapeado, velho. Armandinho eu vou falar- sinistro. Mostra Eu a foto ali pra Mostra. câmera. Não, aqui, ó. então deixa eu É só fazer... apontar reto, Mostra, assim, ó. mostra. Dá zoom aqui ou como que é que Ô, Biel, funciona? vem cá, me dá uma ajuda Ele aqui. corta depois. Passa meu celular pra cá. Deixa eu mostrar um áudio. Ô, Já, Calabresa. já que você falou que o Armandinho tá malhado, Cara, ele tá malhado. Tá malhadaço, velho. ele tá shapeadaço, tá trincado. Exemplo. Eu falo, bota a roupa no Exemplo. Eu vou aqui te dele. falar, eu marquei o podcast com ele. Bota esse áudio valendo aí, viu? Meu microfone tá gravando, espero que esteja. Eu marquei o podcast com ele já tem um tempo, né? A gente se aproximou nos últimos 2, 3 meses assim. E aí eu marquei com ele 6 da tarde. Eu falei, cara, você quer que eu chegue às 6 pra gente montar? Demora 2 horas. Se não chover, demora 4. Se chover, demora 4. Ah, tipo aqui. E aí eu falei, me fala se é pra eu chegar tipo 3h30 Ou pra às gente 6. gravar às 6 ou chegar às 6 pra gente gravar umas 8. Aí o que ele me respondeu? Armandinho, desculpa o exposure aqui. Bom dia, Bruno, que massa. Vamos fazer amanhã assim, tá tudo certo? Cara, é o seguinte, pode vir às 3h30, eu tenho um compromisso das 4 às 5. Eu vou ter musculação, eu não posso falhar. Pronto, eu não vou manter o resto. Eu tenho Armando. Tá certo ele. musculação, Armando. eu não posso falhar. Mano, tá certo. É Armando, por isso que ele tá com esse é o meu shape, objetivo mano. diário, Porque ele Armando. não pode falhar, velho. Caralho, eu achei foda. Eu tenho musculação, eu não posso falhar. Respeitei. é isso. Tá certo ele, Respeitei. velho. E ele eu tá falei na trincadaço, assim, A bizarro. musculação, ela só funciona se você não falhar, Hoje eu velho. falei na mais bicicleta, fora de por forma isso que eu não tô trincadaço e tenho Não, uma você tava aqui pelotinha desde cedo, que eu cheguei cedo aqui, Tem você uma já tava pelotinha. aqui, assim, ó, fumando um e no computador ali, ó. Não, fumando um que não Fumando sei. um tabaquinho. Ô, calma, velho, calma, não fica assustado. Pô, desse jeito a gente tem que começar a fazer uma fumaça aí na entrevista. Um tabaquinho, cara, não precisa Não, ficar essa parte assustado. ninguém vai chegar nessa parte na entrevista. Ô, tô de cara como esse cachorro, o calabreso, ele procura todas as cascas. Calabreso. Cara, o Calabresa é muito nóia, cara. Ele pega. Calabresa. Sabe que o nome dele é Calabresa? Então, eu achei engraçado que é um masculino calabresa. É Calabresa, é homem Calabresa. A gente, Ele é o híbrido. Ber resgatou ele na estrada quando ele tava indo pro primeiro retiro que a gente fez desse disco que a gente lançou agora. Aí o Brownie tava na estrada, ele parou em algum pico, viu um cachorro, tipo, meio perdidão, assim, e tal. Viu que o cachorro tava solo e falou, cara, vou resgatar esse dog.
resgatou o dog, tava todo acuado, calabresa, filhotinho, botou pra dentro do carro. Cara, o dog, Caliburn. 6 meses já. Não, Caliburn, tava quase do mesmo tamanho. O Caliburn, que foi a evolução do apelido, ele tava ali um cheiro muito estranho, que remetia a calabresa. Tinha comido alguma coisa estranha ali, tava meio estranhão, o cheiro remeteu a calabresa. O Nino chegou contando que tava pensando em chamar de calabresa por causa do cheiro. Imagina, contou história estranha pra gente e a gente na hora falou: é calabresa, por favor, né? Vocês adotaram calabresa pra ele vir tomar choque aqui no Arnica. Ele virou Caliburn. E aí, cara? Cara, eu queria agradecer vocês de verdade, assim, pelo tempo aí, pelo rolê hoje. Eu sei que hoje foi uma saga pra gente começar o episódio. Pô, a gente começou num lugar, começou a chover. Bota o comecinho. Não, o começo tá lá. Tava lá, ó. O episódio, se o Rec não gravou, tá demitido. Tô brincando. Não, a gente começou o episódio lá, a gente começou a tomar chuva, a gente tentou ficar. Veio pra cá. A gente fez uma segunda tentativa lá, veio pra cá. Quando a gente aqui... mudou, parou de chover, né? Então dava pra ter sido feito lá esse tempo inteiro que a gente gravou. Não, molhou o computador, aí começou o áudio de novo, porque tinha uma goteira no computador. Então, assim, pô, não é todo mundo tem essa paciência que vocês tiveram. Então, obrigado de coração aí pelo, Pô, a gente que pelo agradece tempo, todo o tempo. pelas histórias. Não, foi um papo absurdo. Por sorte, velho, essa é uma temporada... Caralho, eu tô muito feliz com essa temporada. Porque ela tá muito massa. Tá aí, né? E, pô, a gente saiu daqui pra gravar o Armando na casa dele ainda. Tipo, tá tudo Direto. muito conectado. Por favor, manda um salve. Porra, velho. Podemos fazer uma Caralho. pergunta pro Armando? Vamos pensar em alguma Então pergunta tá, primeira pro Armandinho? pergunta. A segunda pergunta pro Armandinho que eu tenho uma primeira. Qual Antônio que é a Armando, pergunta o que a que gente você vai fez fazer? que tua empregada tá chorando? Não, pera aí, essa quarta. Eu tenho uma pergunta pro Armandinho. Não, mas Como a é? Jovem Dionísio tem que ter um A Jovem- consenso sobre a pergunta. Tá bom. Tá bom, tem A um Jovem momento Dionísio. pessoal. Foda-se. Não, tem que ser uma. Eu vou botar tem que esse ser um episódio- consenso. Perguntar, Armandinho, você lembra de mim? Ou 2 antes do Armandinho. Porra. Ah, Tirei mas tudo duas fotos com ele já 10 anos atrás. Armandinho, você lembra de mim? quase irmão. Segunda, vai, em nome da banda agora. O Armandinho não Perdão. cancela, pelo amor de Deus, senão vai ficar ruim demais pra mim aqui. Armandinho. Pode falar que não, hein? Se não lembrar do Google. Não, eu não tenho nenhuma pergunta. Só queria esclarecer que o Agora Armandinho a é Jovem muito foda. Dionísio tem que formular uma pergunta pro Armandinho. Tá, eu tenho uma pergunta pra ele então. Naquele ao vivo, o DVD dele ao vivo. De 2017 que foi lançado em 2019. Não, o DVD dele ao vivo que 2000. foi 2006, não é? Ele tá em cima Tem de lá um atrás, palco lá que ele sem pula barba pra ainda, né? caralho. É, sem barba e de cabelo raspado barba, também. aham. Aquele é sinistro. 20 aninhos já. Eu tenho uma pergunta que ela não Fabão. condiz nem a você. Eu ia perguntar sobre a vestimenta do Fabão, Armandinho. Oh. Ele aparece lá vestido de militar. Eu queria entender o porquê. Eu assisto esse DVD desde a minha infância. E meu pai, toda vez que fim de ano a gente vai lá pra praia, ele bota esse ele DVD lá. pra tocar e fica tocando todo dia. Ele acorda de manhã, tá tocando esse DVD. E aí aparece Armandinho e Fabão. E aparece o Fabão vestido de militar. E eu nunca entendi o porquê que o Fabão tá vestido de militar. Eu não sei se o Armandinho vai saber responder, porque provavelmente quem vai saber responder é o Fabão. Eu vou fazer essa E agora- pergunta. Faz a sua. Pô, Não, mas não, eu eu ia tenho- falar eu um queria fato falar um curioso verso também. sobre o Armandinho e Fabão. Ah, tá. Eu quero falar talvez... Que no meu verso de Tô Bem, meu verso era outro, completamente diferente, assim, o que eu cantava e o jeito que eu cantava. Mas a primeira maneira que eu cantava era inspirada no Fabão. Era Né? inspirado no Fabão, é verdade. Era o Gugu Completamente Fabão. inspirado no Fabão. Cantava bem assim, Quando eu nem do tinha Bob, pensado do no Bob. Fabão, eu fui começar a cantar assim, a galera, ó, o verso Fabão, hein? É, ó, o Timou o Fabão. Fabão, Metade do Brasil não hein? sabia o que era Focou Fabão. Babilônia. É, então. Até esse álbum. É verdade. Derrubando o som da Não, e Babilônia. o Google, a gente sempre chega pra ele. O Google tem uma pira mais Fabão Eu amo da banda, Fabão, assim. tá O bom. Google é o Fabão. Tipo, se a banda fosse Fala o 3 Armandinho, músicas do eu acho que Fabão. talvez o Google seria o Fabão, assim. Sabe? Aquela... Porque é sempre quando o Google tá gravando uma parada e fala, ô Google, Ele chega lá e... lembra do Fabão, Vem. Google? Lembra do Fabão, velho. Ó, mas assim, ó. Não, a gente não, a gente nem pede. Eu A gente fala, falei, Google, mas- canta o que vê. Daí ele pega o microfone e a primeira coisa normalmente é Ele um ver pega o Fabão. microfone. Vem o Fabão. vem o Pega o Fabão. Eu microfone, a primeira engrosso coisa um pouco, normalmente que vem é o eu Fabão. engrosso um pouco a voz e mando uma tipo. Olha, ele começa a cantar assim. Eu vou fazer essa pergunta em respeito a Jovem Dionísio, mas o Armandinho vai olhar pra mim e falar assim, porra, a pergunta... Não, pergunta horrível, A não pergunta faça. Não, né? da Jovem Acabou. Dionísio pra mim é sobre a É, vestimenta brincadeira. do Fabão? Não, é porque, Não, ó, não. eu só fiz essa pergunta, fica bem Fabinho. claro, eu só fiz essa pergunta porque... Fabinho, Fato eu perguntei curioso que Fabinho. deveria- Desde Armandinho. criança eu assisto esse DVD e quando chega o Fabão, eu
eu Ô, fico Fabinho, me pensando, responde nossa, o negócio aqui, Por que Fabinho. o Fabão ele usa essa roupa, será, né? Qual que seria a pira por trás? Mas acho que a minha é porque, cara, eu É dúvida tem, interna. tem tanta Dúvida coisa. interna. Eu tenho nas uma pergunta pro composições. Armandinho. Assim, ó, o lance é cara, a banda Ruf, Eu só quero mandar um abraço pro Armandinho aqui, mais nada. eu falei isso pro Armandinho em janeiro, quando a gente encontrou com ele a primeira vez. A gente falou pra ele, mano, a banda Ruf nós tocava sem mancada. A gente tocava umas 9 músicas do Armandinho, assim. Sim. Que não Tocava, erra, né, velho? A Armanda é Ana tudo certo. Lua. mano, Reggae das tocava Tramandas. Ana Lua, Reggae das Tramandas, já tocou, acho que Semente, já tocou Rosa Norte, Rosa já Norte tocou, pra caralho. Deixa eu falar, Nossa, deixa eu falar. da aqui, Rosa rapidão. Norte com a ilha, mesmo Já faz tom. mano, um monte. E o lance é, Armandinho, qual é o segredo pra você conseguir, mano, comunicar com uma geração de forma absurda, cara? Porque Mais eu de uma ouço... geração, né? É, mais de uma geração, porque eu vou no teu show e eu ouço tuas músicas e eu sou instantaneamente teletransportado, assim, pra, tipo, pra garota que eu pensava na época quando eu ouvia essa música, ou pros amigos que eu tinha e a gente ouvia essa música junto, ou pra viagem que eu fiz ouvindo tal música. Tipo, cara, cada música da Armandinho, ela tem um poder absurdo. Então eu queria saber qual... A pergunta da Jovem Dionísio pro Armandinho é: qual o segredo pra esse superpoder de marcar gerações? Pronto. E eu tenho uma, essa eu e eu, gosto mais. oi, eu tenho uma questão segunda de- pergunta em questão de poética. estilo, Segunda tipo, pergunta não é poética. nem- Armandinho, onde que é essa casinha que você construiu no alto de um morro que eu tô louco pra ir lá dar um rolê com você, essa, meu vou te amigo? falar, Ô, Gugu, quem que é o Pedrinho? Essa casinha Quem de que Inha, é? ela não tem nada. Quem que é? De Inha, ela não tem nada. Não, deixa eu conhecer essa casona então, Armandinho. Mas leva Ó, nós. Armandinho. Pior que é no Leva alto do mais. morro, de frente pra um pôr do sol na Tudo Lagoa de que pediu pra Ibiraquera. cá. Assim, Ela ó. existe mesmo? Tudo que pediu pra já. Foi feita É lá que a gente vai gravar o A podcast. música foi feita lá? Não, vou ver depois. Ah, tá. Então Tinha só deixa no podcast a pergunta. Faz essa pergunta Ele mudou pra lá na pandemia. Na pandemia ele morava na Brava, Itajaí, aí mudou pra Garopaba. Absurdo. Ah, Cara, mandou bem, né? a casa assim... All the love, all the love. Nossa, Enfim. quanto mais bizarro. bocado, melhor. All the love. Com certeza o Antônio Armando foi muita inspiração pra gente. Assim. Não, A gente, essa chama, pergunta eu vou a gente fazer. chama ele de... O nome dele é só Armando, né? Não é É só Armando, né, Antônio? É para os íntimos, A gente É. fala Antônio Armando entre nós. Ó, Armandinho, Antônio brincadeiras à Armando parte. A Maradona. gente chama de Antônio Armando. De tanto que a gente já te chamou dentro da banda, você já tem um A gente apelido te entre ama, nós. a Sabe gente que a te filha- ama Já tem um mesmo. apelido entre Sabe a que a gente. filha dele chama Antônia e canta É? pra cacete. Ó. É? Canta Ah, ela cantou no show. demais, Ela cantou no velho. show que nós fomos lá. Antônia É? canta Cantou, demais. cantou. Pô, vocês estão muito Demais, bonzinhos, vocês demais. dois, né? Porra. Claro, Eu tava né? aqui com a Lagoa, com o Torclé, nós É, dois patati, no show. patatá. Patati, patatá. Acho Dá um que rolê só tem deles. duas duplas aí, pô. Só acho que só tem uma Então dupla aí, aí. eu quero chegar, eu já tenho. Porra. Isso aqui vai ficar triste. Você sabe que o apelido deles dentro da banda é Patati e Patatá, né? Um te faz rir, outro te faz... Um é pra rir, outro é pra brincar, né? Mas eles estão mais alinhados na E um vestimenta. ali é pra rir, outro é pra chorar, então. Ah, vamos tomar banho, meu. Mas Sai eles estão mais fora, alinhados na velho, vestimenta, cara. assim. Eu achei... É, que é um moletom pra cada time, né? É um degradê. Cara, a gente comprou esse moletom junto num festival que a gente tocou. Hoje de manhã fazia, sei lá, uns 4 meses que eu não usava esse moletom. Eu falei, eu vou Calor usar. pra caralho. E daí quando eu botei ele, eu pensei, cara, o Mendão tem um que é quase igualzinho, só muda um pouco o tom do amarelo. Será que eu uso mesmo ou será que o Mendão vai usar? Eu cheguei aqui, o Mendão tava com a moleta dele. Daí eu fiquei muito brabo com ele, Eles só cara. A tão gente longe por brigou. conta disso. É, Nossa, então, a gente rapaziada, brigou é, muito, velho. Era É. pro Bel não estar aqui. Eu cheguei pro Google, você Devia ter reparou trazido que eu me uniforme. arrumei? Tô Não, igualzinho. Parou que eu me arrumei. Tô igualzinho. Não, mas é porque o uniforme Só ele vai temos ser um. inaugurado no show. Ah, vai ter um então eu tava uniforme da falando Joia. uma Vai, mentira. vai. Ah, se eu não receber lá... Opa! Cada hora... Tirou contrapeso. Pô, Deixa eu última apanhar aqui, coisa ó. desse Cada hora podcast. um segura o contrapeso. É, Eu falo, segura "Ô, aqui, Rec, ó, bota pô, o vocês pé nem aqui, pra ó, dar um bota o pé grito aqui, quando ó, a coisa não. tá caindo aqui. Põe o pé Eu só aqui. queria falar Olha. o tanto que eu amo Curitiba. Eu tava olhando o mic do Nino ali, ele ganhou no aeroporto da galera do Coxa. Eu ia falar nesse momento... Você viu? Ele é bom de pegar as curvas assim, do nada, assim, ó. Eu tava almoçando com a minha avó num quilo. Tá ligado? Ele faz terminar essa história. quilo, tá ligado? nem conseguiu terminar. Sim, vocês interrompem. Não, mas é porque você pega a curva. Aí a gente não fui sabe segura- até onde você vai. eu fui Aí tem que segura- interromper, senão... Eu fui segurando, meu dedo Mas tá eu preso. ouvi, entendi. Mas também. você sabe o final da história da minha Sei. avó? Eu fui segurando, meu dedo tá preso. Eu não vou eu me contar viro essa aqui, história. velho.
Não vou contar essa história nunca mais. Não, essa história ela tem que se manter até onde você foi. Tava bom. Não, já. peraí, almoçar depois com a do minha clipe avó. de Tobem, você conta, então. Não, boa. A história foi que o Berrei foi almoçar com a avó e terminou a história. E acabou a história. Não, Foi almoçar com a avó mentira, dele. vai, No Berrei, quilo. conta a Não, tua não quero história, mais Berrei. contar. Não, mas Não. você contou, Berrei. Chega. Mas qual que era o quilo? Chega. Era Não, não, qual era o ponto da... Não, ponto então, do quê? produção, corta o microfone do Berrei. Corta ali o que- microfone do Berrei. Deu. Deu. Acho que eu vou comer uma pedra aqui. Vamos pedir uma pizza? Eu vou pedir uma pizza aqui, vamos. que eu tô com fome. Mas que também. meu amor pelo Curitiba fique registrado. Pô, eu queria mandar um Também salve é uma especial verdade. aqui. Eu quero mandar esse salve por terem dado pro Nino ali o bagulho do coxa. Então Tira aí, eu quero. tira aí. Aqui, ó. Explica pra galera o que é. Que a gente tinha pedido faz muito tempo. Eu só A queria gente foi ter lá falado no- isso. Foi mal pegar curva A gente foi lá no CT do Coxa Mas fala aí, em Nino, 2022. a curva que eu virei e daí, pra você. e daí a gente falou que viu essa espuma e falou pra eles que a gente queria essa espuma um dia pra gente poder usar no nosso estúdio. E a gente nunca mais pegou, daí eu trombei os caras, trombei o time inteiro. E daí a galera da comunicação e tal. E daí eles nos deram essa espuma aqui pra gente poder ter no nosso Achei estúdio. style. Então, salve pro Coxa. Tem uma discrepância aqui no Tem uma podcast. discrepância, né? Desculpa. Eu achei- Mas Eu queria isso mandar que um salve pro por isso que eu Coxa. virei a curva. Só pra mandar um salve pro Curitiba que eu vi essa espuma. Pô, mandar um salve pro maravilhosa. Coxa, mandar um essa salve pro espuma- Fon, que a gente não mandou salve Fonseca. aqui. Mandar um salve pro Henrico, Ico, meu irmão, Rodrigão. nosso empresário, Rodrigão, que faz o corre Darnico. inteiro aí, mano, monstro. Aí o Rodrigão, mandar um salve pro Zoca, mandar um salve pro Paulinho. O Ico tá no Rio de Janeiro O agora. Ico foi hoje pro Rio Sunguinha de Janeiro. branca, asa delta, curtindo a praia. Certo Chamei pra ele. participar. Não Certo quis não. ele. Guinha branca, ASICS no pé e corridaça na Mas se o veia. Ico tivesse aqui, Tá ele ia lá. participar também, porque ele tem muita ideia boa pra trocar, mas infelizmente Não, não troquei casou. bastante ideia com ele no sábado. É bom, né, Massa trocar demais, ideia. Não, tem que massa. fazer uma versão com os empresários um dia. É, Cara, troca eu, com eu ele. gosto de Criar uma trazer o temporada artista com o empresários. empresário. Uma Med veio com o João. Sim. O Vitor, quando vier, vem com o Bruno. Aí se o Bruno não vier, Cadê o Bruno? faz tempo que eu chamo. O Vitor O já Brunão tomou faz é tempo, o nosso Bruno que parceiro fica também, com né? frescura. O Brunão nos ajudou, né, velho? É, Eu o acho Ico tinha que massa, ter eu vindo acho também, mas não vai Brunão faltar nos oportunidade ajudou pra também. caralho. Daqui a um tempo. Não, a gente faz uma versão com os empresários. Com certeza. Considerando o meu nível alcoólico, acho que é bom a gente terminar esse acho que é episódio. Só o teu. Acho que Só o teu. só O do Berrei tá altíssimo, Acho nem que é- falo do o meu. cara tá agradecendo, Nem falo do tá meu, agradecendo porra. a existência do Curitiba. Não, mas eu quero Conta pra falar gente a história da avó. Curitiba. Olha, Acabou no Viva almoço. Eu quero Curitiba. falar Eu mais tenho uma nada. última pergunta antes do Não encerramento quero do falar mais podcast. nada, tô me Vai, deixa ele sentindo perguntar. aqui, eu tô me Qual era sentindo o mal, quilo já. que você, qual era o quilo que você tava com a sua avó? Ladrilhos. Ladrilhos. Ninguém me deu essa opção hoje. Falando em ladrilhos, Não conheço. tá vendo a quantidade de tijolo que tem segurando no tripé do meu, Tem, do meu podcast? Faltou aqui. A gente vive a base de improviso aqui nesse Vamos, podcast. Curitiba. Vamos, meu Curitiba. Vira a parte de trás. Você agora, eu me apoiei e fui crucificado. E, ó, Mas o Coxa sabe que ele tá no meu coração aqui e que eu sempre vou estar apoiando meu Curitiba. Você vê que o final do podcast ele dá sintomas de que ele tem que acabar, né? E daqui, Os sintomas eles não são eu não tão aguento escondidos Não. assim. tá aqui. é o primeiro podcast que a gente termina com um cabide pendurado no microfone. Ainda bem E o que foi manto? no microfone. E o manto. Alguém já vestiu essa peita? Porra, cara, você tá pensando no quê, velho? Eu não sei. Não, Berrei, calma. Eu não sei, eu Calma. também não sei. É só uma frase engraçada. Alguém já vestiu. Venha, bote. Vamos, velho. vamos, bota Levanta na a frente da câmera ali. câmera. Vai na Eu preciso que frente. você fale no microfone. Eu preciso que você fale no microfone, porque o nosso software vai pela captação. Não estraga, não, vai estragar, o Berrei, vai estragar. É. Não é Vai. infantil. Mas, cara, em Não, cima não, disso... não. assim lá. Essa aqui é a thumb, tá? Essa é a thumb. Vai lá, velho. Sejam bem-vindos ao Berrei, esse é o Berrei. Levanta ali só. Não, fica assim pra gente encerrar. Não, deixa. Pô, Imagina ter uma banda Que com ele. isso, cara? Pelo amor de Por isso Deus. que você tem, né? É óbvio! Serviço de botar É óbvio. e tirou. Porra, É Até óbvio. parece que você não é coxa branca. eu sou cara. muito. Cara, tomara que as pessoas cheguem até essa hora do Pô, mas podcast. Vamos acabar. Tomara. Eu queria muito ter falado Eu tô isso. mano. começando a ficar eu irritado. preciso mijar de novo. Irritado Tchau. mesmo, cara. Eu só queria, eu tô explicando, eu queria muito ter falado sobre o Mickey, velho. Não, fica aí só pra falar Eu tchau, gente. adorava Ah, não, esse peraí, Mickey peraí. Desde quando eu tinha visto. Mais Vai um lá. episódio da 7ª temporada. Esse foi um dos que eu mais me diverti, inclusive. Viu, Maneva? Bebi mais com eles que com vocês, inclusive. Gilson não bebeu.
Ah. É Mais que o Mane... papelão do que é que o com Thales mais. chegou atrasado. Pô. O Thales, no primeiro episódio, ele deu aula sobre como beber. Mas no segundo episódio eu fiquei um pouco decepcionado Vamos com o fazer o nível segundo de episódio pra falar alcoolismo. só da história do Pô, a Thales. gente podia inventar um episódio com várias pessoas. Juntar a gente, o Não, Thales, Lagum, a gente podia fazer só quem tem a história do Clay, Thales, sei lá. porque o Gilson já falou. Gil. A gente tem história com o Thales. O Pierro já Podia ser só falou. um com o Google. A gente assim. já tem história A gente tem com todo história com mundo o Thales. aí. Com todo mundo aí a gente já tem uma historinha pra contar. A gente tem uma história dá pra boa com o juntar Thales. Cara, esse tem podcast. história de Mas todo essa mundo, acho que velho, agora o muito bom, podcast cara. já deu o que tinha que dar. Que eu tinha que contar essa. Tchau, vamos dar Eu tchau. já ouvi mais de uma vez que se eu abrir. Mais de uma pessoa já me falou assim: se eu abrir meu celular, o Pierro tá ferrado. Pierro, eu concordo. Gente, 7ª temporada. Não me deixem falar besteira, vocês dois aí, Chega por de favor. Que eu besteira, espero que né? sejam sóbrios. Você não deve estar muito sóbrio, né? Mas o Biel eu sei que tá. Não transa, não bebe, não fuma. 7ª temporada. Não fumo, não bebe, não. Jovem Dionísio e o próximo, ou talvez o próximo depois do próximo, com o Armandinho já emendando essas perguntas que a gente fez aqui. Por favor. né? Obrigado, Não, gente. Muito obrigado, Bruno. Valeu, Muito obrigado aí, galera. Pô, Desculpa os problemas É o hack, técnicos valeu. aí, mas foi massa, foi massa. Irado. Gostei. Berna, é nóis. Valeu, Eu valeu. nem ia beber Valeu, hoje. Berninha, valeu. Eu nem Cheers. ia beber hoje. Muito obrigado, Tem gente. que beber, brindar segurando o banquinho. Cara, nem ia Olho no beber olho, hoje, ó. mas... E ouçam, ontem eu tinha certeza, hoje eu tenho mais um novo disco da banda Jovem Dionísio. Eu acho que podia rolar um Fato Curioso 2 no próximo álbum. Fato Beijo. curioso aqui. Não tem tempo, cara.